Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa, esse papo que é leve, sem mimimi e sem frescura, viu? Hoje, galera, convidei um cara que conheci há pouco tempo, mas já vi que o cara entende tudo. Ele ajuda várias pessoas, é mentor de várias pessoas, consultor e ajuda você a deixar o seu negócio, o seu produto mais atrativo com uma metodologia que está ficando bem conhecida no Brasil, que é o Sex Canvas. Estou recebendo aqui meu amigo Rodrigo Tavares. Meu amigo, seja muito bem-vindo, vamos bater esse papo na boa, falar de negócio, falar de produtos, de vendas, de marketing, que eu acho que é o seu core, né? E dá um alô pra galera aí, pra gente começar esse papo. Beleza. Primeiro, agradeço aqui o convite, né? Até porque eu sou um dos disseminadores aí da palavra do Sex Canvas, né? Que é essa metodologia, né? Que ela é nova, mas já pegou. Tem muita gente no Brasil. No curso online já tem mais de 5.000 alunos, né? E hoje é o carro-chefe até da minha própria empresa. Tudo que eu faço hoje, eu trago essa metodologia para poder trazer essa transformação de deixar pessoas, comunicações, negócios muito mais sexy. Massa, sexy que atrai e acaba gerando mais vendas, mais engajamento e por aí vai, né? Isso. Beleza, pra gente começar a gente tem que falar dos nossos patrocinadores que fazem tudo isso aqui acontecer. Coloca na tela aí, Lucão. Vamos falar primeiro da Chante Massoterapia, que é um espaço, até vou te dar um voucher lá para você relaxar. É um espaço ali no Cocó que tem vários tipos de massagem. Tem massagem relaxante, drenagem linfática, desportiva, para sair dessa correria do dia a dia. As meninas têm lá um atendimento muito top, no lugar também top. Então vale muito a pena, vou te dar esse voucher para você relaxar lá. Chante Massoterapia. Tem também a Podcast Experience, que é uma comunidade que a gente criou recentemente. Até já bati um papo com o Rodrigo sobre isso, que é uma comunidade para dar apoio e suporte aos podcasters. Então, a gente tem vários eventos, vários encontros que a gente dissemina 3 pilares principais, que é conhecimento, experiências e network. Eu acredito muito em network. E o Splash Podcast Studio, que é esse estúdio maravilhoso profissional que a gente está aqui hoje. Sem mais delongas, eu sempre gosto de começar o papo na boa, dando um presente aí para o nosso convidado. A gente sempre tem uma parceria com o Rafix Paper Toys, que é um designer que ele faz tanto bonecos, transforma num boneco de papel, no Ken, ou então no desenho. Vou pedir pro Rafa ou pro Lucas botar na tela aí, Lucão, nosso Rodrigão, como é que ele ficou aí nas mãos do Rafix, ver o que aconteceu com ele aí. Esse cara, bicho, ele te transforma, acho que até tem alguns amigos nossos comuns que já fizeram um boneco de papel que você vira vem numa caixinha acho que a gente tem a mesma idade, tu brincava de comandos em ação, né? De I. Joe, vinha na caixinha bonitinha e tal. E ele faz um trabalho bem bacana. Coloca aí, Lucão, pode passar aí só para mostrar para ele como é que ficou aí, ver se ele se identifica. Olha aí. O caba Rodrigo Tavares aí com o Sex Canvas, que a gente vai falar muito disso aqui, que são 7 pecados capitais aí, né? Ira, ganância, luxúria, inveja, gula, vaidade, preguiça. Depois eu vou disponibilizar pra ti aí, quem quiser seguir, vai lá no Instagram, Rafix Paper Toys, ele tem um trabalho muito bacana, ele transforma você e sua família no desenho e em até bonecos de papel também. Eu quero entender agora, pra gente começar, cara, eu queria que tu se apresentasse. Queria saber um pouco do teu background para saber como é que tu chegou nesse tal de Sex Canvas. Porque tem muita gente que chega de primeira, olha e vê o que é isso, né? Como é que isso vai me ajudar na minha empresa? Como é que isso vai ajudar nos meus produtos? Então se apresenta pra galera, pra gente entender como é que você chegou aqui. Show. Pessoal, então vamos lá. Quem não me conhece, sou o Rodrigo Tavares. Eu costumo dizer que eu vim do mundo tradicional. Eu já fui consultor organizacional, daqueles realmente do mundo pesadão da consultoria, aquele de terno, gravata, né? Pasta. Né? E olha, de terno, gravata, a gente estava falando de usar aqui no Ceará. Né? Que é uma coisa que não tem o menor sentido, né? Mas faz parte da vaidade do consultor utilizar aquilo dali. Né? Para algumas pessoas aquilo passa muita confiança, credibilidade, tudo depende do seu público. Né? Então já fui desse mundo e costumo dizer que vim de lá porque não me encaixei lá. Né? Eu tenho até 10 anos de teatro, venho do área de muita criatividade. E quando eu me envolvi nesse mundo, eu comecei a ver que, poxa, é muito legal, era muito bom. Até considero minha grande faculdade, também sou formado em administração pela Universidade Federal, mas considero que a minha grande faculdade foi essa vivência no mundo de consultoria. Porém, todo aquele contexto, né, que para alguns brilhava os olhos, para mim brilhava também, mexia muito com a minha vaidade.
Tu ainda vai entender, né? Você ainda vai entender a questão da vaidade, disso, né? A questão da vaidade, né? Um dos pecados. Sim. Mas internamente ele feria, aqui eu já vou usar outro termo também que vocês vão entender depois, né? Feria muito a minha criança interior. Tá? Que era um lugar que era muito bom, grande aprendizado, mas achava que me limitava muito em alguns pontos, né? E eu comecei a ver que não, tem uma galera que se dá bem aqui, o pessoal gosta disso, ama tudo isso aqui, o errado não é o lugar, né? Acho que eu que estou no lugar errado, né? Então comecei a buscar outras formas de trabalhar negócios, né? Entender mais a parte criativa dos negócios, e aí fundei minha própria empresa, né? Já caminhei em outros lugares também, né? Fui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico daqui, já fui também gestor de uma ONG internacional que trabalha empreendedorismo nas escolas, tá? Mas em todos esses cantos tinha alguns pontos que eu olhava, caramba, não estou me encaixando perfeitamente aqui. Onde quer que você vá, existem as regras do lugar, você tem que dançar conforme as regras, tá? E aí cabe a você decidir se está afim, né? Se está à vontade ou não com aquelas regras. Quando eu vi que não estava me encaixando em canto nenhum, pronto, vou montar meu próprio ambiente, minhas próprias regras, montei minha empresa e passei a trabalhar full time do meu modo, né, a negócio principalmente voltado para a área de comunicação. Né? Então, já trabalho há um bom tempo com cursos, palestras, workshops, ensinando a galera a ter uma comunicação que seja mais simples, mais clara, né, e mais atraente. Tá? Então, já mexo com storytelling, né, construção de narrativas, mais recentemente, né, com o boom do digital, né, com a parte copy, né, copywriting. Mas no meio de tudo isso, né, um dos pontos que eu mexo também, comecei a andar muito pelo ambiente de startups aqui no Ceará. Né? Sou uma das pessoas que já andou bastante no ecossistema de startups aqui. Hoje nem tanto, né? Hoje já estou mais no mundo de infoprodutos, mas já fui muito desse ambiente aqui no Ceará e aqui fiquei virei referência na parte de estruturação de pitch. Né? Estruturação, e para quem não conhece, pitch é aquela apresentação, né, mais objetiva, né, mais curta, que geralmente as startups utilizam para poder expor os seus negócios. Quando eu conheci essa modalidade, eu vi que precisava saber falar, apresentar um pitch, mas você não encontrava facilmente alguém que ensinasse a fazer isso. Né? Eu já ensinava a galera a estruturar palestras, mas palestra o quê? Naquele modelão tradicional. Né? Pensando ainda dentro da caixa. Ainda dentro da caixa, porque era o modelo que eu tinha conhecido. Né? A palestra legal era aquela palestra que demorava 1h30, né? Com aquela pessoa no palco. Você mostrar toda a sua experiência, expertise. Isso, né? Mostrava ali o seu currículo, né? Você chegava... Nossa, o palestrante admirado é aquele que subia no palco, parecia um semideus, né? Vinha aquele foco de luz acompanhando, parecia a luz divina acompanhando o cara. Né? E ele era o bam, tá acima de todos. Aquela era a referência. Né? E para você ser daquele formato, a gente tinha que ensinar aquilo. Né? Tanto que um dos cursos que eu tinha era o curso de oratória. Né? Eu ensinava oratória. Tá? Hoje eu não tenho mais isso. Há muito tempo eu não tenho mais isso no meu portfólio. Por quê? Porque eu percebi que a oratória que ensinavam, que o mercado teoricamente pedia... Quadradão, né? Era aquela coisa chata, né? Ou seja, eu estava ensinando o pessoal a ser chato para um caramba em cima de um palco. Sim. Né? Aquele robô onde olhar, como gesticular, né? O que fazer com a mão, que é aquele grande segredo também. Ninguém sabe o que fazer com as mãos. Segura uma caneta, faz assim. Não pode segurar, não pode apertar a mão, não pode botar no bolso. Você tem que amputar a mão para poder fazer uma palestra. Né? Então, eu comecei a ver, caramba, tudo isso tá chato e não adianta eu trazer isso para o ambiente do pitch, que é justamente uma proposta diferente. E não tinha ninguém que ensinasse isso direito, né? Eram só dicas. Então, eu passei a desenvolver a minha própria forma de estruturar pitch. Tá? Então, fui montando o meu próprio modelo. Hoje eu tenho um método próprio, né, chamado Impacts, que é de estruturação de comunicação. Mas no meio dessa construção, um dos programas que eu mentoro aqui no Ceará já há alguns anos, de aceleração de startups, né, no final de uma edição, convidou um cara chamado André Diamant para fazer o encerramento da edição. Né? E fui lá, né, até porque eu era mentor do programa e tal, fui lá prestigiar as startups finalistas e tal, e ver esse cara falando, né, fazendo uma apresentação lá, falando de um conceito que era o The Sex Startup. Né? E aí ele trouxe todo um papo envolvendo Freud, como você mexer com a mente, com os desejos das pessoas e tal. Foi um papo loucão que estimulou muita gente, né? E eu tenho que conversar com esse cara, tenho que trocar uma ideia com ele, porque fez muito sentido para mim. Eu estou montando um método próprio meu que eu quero que seja diferente
E esse cara está trazendo tudo, né, para você ser diferente em qualquer canto da sua vida, né? E aí bati um papo com ele, falei, cara, tudo que tu falou aí tem grande sentido para mim. Falei para ele do meu método que eu estava montando, mostrei os canvas que eu estava construindo, as minhas próprias ferramentas. Eu perguntei, cara, eu posso usar toda essa loucura que tu apresentou para aprimorar, né, evoluir o meu método? Ele falou, cara, vai, faz. Se der bom, fala comigo. Né? Vamos trocar a figurinha. Mas ainda não era sexy canvas, ainda ele estava chamando de sexy, empresa sexy, era uma terminologia assim, mais ou menos antes, né? Na verdade, o primeiro produto que sairia, né, dessa linha toda era um livro, né, que era justamente, o título dele era The Sex Startup, né? Justamente porque o André Diamant, ele foi já foi dono, né, de uma startup, que é até a grande história dele, que ele cresceu com essa startup e vendeu por milhões essa startup, milionário né, da noite para o dia. E ele já foi presidente da AB Startup também. Né, então ele foi vendo assim, o primeiro grande papo dele foi trabalhar os negócios inovadores por meio de startups. Né? Então ele desenvolveu tudo isso baseado na startup, né, de como tornar uma startup mais sexy. Tá? Tu acredita que esse caminho dele, porque o startup já é algo inovador e disruptivo, né? Isso. Então, para você vender uma startup, você tem que chamar a atenção. Tu acredita que por ele estar envolvido nesse meio, ele trouxe essa metodologia, a gente pode chamar de metodologia, uma ferramenta? Como é uma metodologia. Metodologia. Então, por ele estar nesse meio de startups e precisar vender startups, estar nesse meio, tornar startups atrativas para ser vendidas, tu acha que por isso surgiu na cabeça dele essa ideia de tornar empresas mais sexy? Sim, total. Porque ele tinha essa empresa, né, e ele foi tão atraente, né, com essa empresa. Tem entrevista dele no Jô Soares, no Fantástico. Tal. Ele foi tão atraente com essa empresa que era uma empresa de segurança online. Né? Ele hackeava sistemas e tal para poder encontrar as brechas e tal e vender, né, como proteger vender melhor. A solução. Mas ele foi tão atraente a ponto de alguém chegar para ele e dizer assim, cara, eu quero comprar. Ah, legal, qual o pacote que tu quer? Não quero pacote, quero empresa. Tá? Então, esse é o papo dele, né? Que ele fala, poxa, eu fui tão atraente a ponto de alguém abrir a carteira e comprar minha empresa por milhões. Tá? E aí ele passou a pensar, caramba, como é que eu posso fazer outras empresas, outras startups ficarem tão atraentes quanto a minha foi para alguém, né? E aí tem todo um papo também, né, da própria vida pessoal dele, porque quando isso aconteceu, ele zerou o jogo. Né? Então ele podia querer se aposentar, ficar no sofá com a perna para cima, mas não, ele quis fazer alguma coisa diferente. Exato, né? Porque ele fez todo o caminho que todo mundo quer fazer, né? Que é criar ali do zero, amadurecer, se tornar atraente para os outros e tal. E alguém chegou e comprou a empresa. E ele ficou milionário. Ou seja, aquele game que ele vivia, ele zerou. Sim. Né? E aí, quando ele ficou milionário, todo mundo pensa que vou ficar milionário, vou ficar feliz. Ele ficou feliz e ficou depressivo depois. Sim, né? Que ele pensou, caramba, o que é que eu faço agora? Né? E aí foi nessa época que ele pensou, caramba, como que eu posso ajudar outras empresas a serem tão atraentes quanto a minha foi? Né? E aí, quando ele voltou para o mercado, ele quis trazer essa ideia. Porque se ele montasse uma outra empresa com outro produto, pode ser que acontecesse a mesma coisa. Para a conta bancária dele ia ser maravilhoso, né? Mas para o estilo de vida dele, ele ia ficar sempre, né, avançando, reseta, avança, reseta, avança. Não, vou trabalhar isso daqui, que isso aqui não vai se acabar. Então ele criou esse conceito, né, essa filosofia que a gente chama hoje até, né, porque é algo que não dá para alguém chegar e comprar. Isso ele vai disseminar sempre. Né? E aí, foi nesse papo que eu conheci o André Diamant, estava ainda nesse início. Né? Ele veio para cá, para Fortaleza, fez essa palestra, conversei com ele. Fui mostrando para ele algumas evoluções que eu estava fazendo no meu próprio modelo, né? no meu próprio método, e como eu estava usando toda aquela ideia. E aí comecei a adaptar nas coisas dele também. Né? Comecei a ajudar a fazer algumas coisas lá. Que ele foi incorporando algumas coisas. Que ele foi incorporando, tinha hora que ele me pediu uma ajuda para fazer uma coisa, outra, tal. Até teve um momento que ele falou assim, Rodrigo, cara, porque ele é do Rio de Janeiro, né? Ele falou, cara, tu tá ajudando muito a gente aqui, né? Todos os pitacos que tu tá dando, ajuda, as criações e tal. O que é que tu acha de tu vir um dia aqui para minha casa, né? Para uma mansão que ele tem lá no Rio de Janeiro, e me ajudar a concluir, né, tudo isso aqui que a gente está criando, porque a gente vai lançar um produto online. A empacotar isso aqui, né? De uma forma mais objetiva, né? Até porque ele já tinha vendido antes, tinha feito um lançamento semente, ou seja, ele já tinha vendido sem ter o produto pronto. Né?
Que é a ideia do lançamento de semente, né? A galera que aposta ali sabendo que não tem um produto pronto, mas que vai sair e a galera vai estar chegando para que serem os primeiros a comprar e vão comprar com alguns benefícios, né? Sim. Mas aí tinha que lançar uma próxima turma que já tinha que ter o produto, tinha que ter tudo ali, né? Empacotado, tudo direitinho. E no começo era focado para startups ou ele já foi pensando em qualquer empresa de qualquer segmento? Não, já era realmente qualquer segmento, né? Até porque o Sexy Canvas ele tem a parte prática de negócios, mas antes disso ele tem uma parte que ainda é muito mais forte, muito maior, que é a filosofia Sexy Canvas. Né? Porque se você não muda primeiro a pessoa, não tem como mudar o negócio. Né? O grande papo do André com o Sexy Canvas é realmente libertar a tua forma de pensar e de agir. Tu pode usar isso na tua vida pessoal, nos teus relacionamentos e nos teus negócios, né? Na tua comunicação e tal, nos teus produtos e tal. Né? E aí foi no meio de tudo isso que eu acabei, fui para lá, desenhei todas as ferramentas, né, do Sexy Canvas. A gente foi lapidando melhor até o próprio conceito, a própria prática, né? Foi que ele já tinha definido, por exemplo, que o Sexy Canvas ele teria ali dentro os 7 pecados capitais para poder trabalhar, mas tinha uma outra ala que era a criança interior, que ainda estava sendo desenhada e tinha ali mais 8 elementos, depois a gente reduziu para 7, para ficar 7 e 7, né? Que aí entrei na equipe e fiquei com ele por quase 2 anos cuidando não só do curso em si, mas até do relacionamento com os alunos e tal. E foi que o Sexy Canvas entrou na minha vida e na verdade entrou na minha veia e nunca mais saiu. Boa. E cara, quando a gente fala de Sexy Canvas, assim, pelo que eu conheço e pelo que eu acompanho nas redes sociais do André, que eu também já sigo ele há muito tempo, ele basicamente está mexendo com sentidos humanos, com emoções, né? Então, os 7 pecados capitais vêm mais ou menos disso, mas isso que ele foi incorporado do estado de criança também. Vai mexer lá no teu útero para quem é mulher e lá no teu fundo mesmo para quem é homem, para mexer com aquilo e gerar gatilhos. Basicamente, o Sexy Canvas, claro que não vou simplificar de uma maneira, mas ele é para despertar gatilhos nas pessoas, nos sentidos, nos humanos, porque o ser humano compra muito por impulso, né? Entenda o seguinte, todo ser humano ele é um saquinho de desejos e traumas, certo? Se você for olhar pelo lado da psicologia, né, ele é formado por isso. O Sexy Canvas ele tem uma grande base teórica, tá? Que é a psicanálise. Tanto que o nome sexy, né, ele vem da teoria da sexualidade de Freud, que é a principal base teórica do Sexy Canvas. Tá? Tudo isso por quê? Né? Freud foi o cara que desvendou a mente humana. Ele não é uma divisão física, né, como, por exemplo, propõe a teoria do cérebro trino. É uma divisão da mente. Tá? Então, Freud chegou e disse assim, cara, na mente de todo mundo tem 3 instâncias lá que, independente da pessoa, sempre vão coexistir, que é o id, o ego e o superego. O id conhece todos os teus desejos de todo ser humano. Todos os teus desejos. Até aqueles que tu não admite. Mas ele conhece. Só que o id ele te dá um comando. Que é o quê? Vai lá e faz. E é só isso. Esses são os mais compulsivos, os desejos mais compulsivos que você vai lá e faz. Cara, esses são os reais desejos. Certo. Entendeu? Então, a todo momento o teu id está dizendo assim, vai lá e faz. Faz o quê? O que tu tiver desejando. Vai lá e come, vai lá e bate, vai lá e grita, vai lá e beija, vai lá e compra. Ou seja, pintou como desejo, o teu id sabe qual é e te dá esse comando. Vai lá realizar. Mas tem limitação, tem regra, tem ética. O id dá um grande dane-se tá nem aí para tudo isso. Ele quer saber de realizar o desejo. Ele quer saber de realizar o desejo. Se todo mundo vivesse baseado no id, imagina o caos. Imagina. Que não seria, entendeu? Acho que é mais ou menos o que o Coringa propôs, né, dentro do Batman. Sim, né? sim. Então, para que isso não aconteça, né, tem o superego que nasceu justamente para limitar, né, e segurar a barra ali do id. Né? Então, o superego é aquela instância da tua mente que contém todas as limitações. Certo? E aí que eu acho legal o Sexy Canvas começa a ficar um pouquinho mais polêmico. Porque quando você fala limitação, você pensa que é coisa ruim. Né? Sim. Mas acontece que as limitações vêm de tudo aquilo que tu também acha que é bom. Por exemplo, o que é que te limita? Tudo aquilo que te diz o que tu pode, não pode fazer, deve, não deve fazer. Isso vem de onde? Também vem de ética, né? Ética profissional, moral, valores familiares.
São crenças limitantes, tanto para o bem como para o mal, né? Total. Muito grande parte disso vem de religião. Ah, Rodrigo, mas eu sou ateu. Não... Cara, não importa. Tu não vive num espaço isolado. Tu vive num ambiente... Sociedade. Numa sociedade, né, que tem como grande base de comportamento a religião. Sim. Viva você ou não, tá? Isso todo dia, mas é formado por isso, tá? Então, tudo que de alguma forma te diz que tu pode não pode fazer, acabou indo parar nesse canto chamado superego, que ele barra, tá? a tua forma de trazer o teu id à tona, né? Qual o problema do superego? É que ele quer ser perfeitinho para as pessoas. Seria o politicamente correto? Total. É? Total. Entendeu? Então, você, por exemplo, até o André ele usa muito um exemplo, né? Que, por exemplo, vamos pedir uma pizza. Né? E a gente vai ratear a pizza. Tá todo mundo pagando pela pizza. Então, em teoria, todo mundo, né, tem direito a escolher a pizza. Aí alguém chega e fala assim, legal, vamos pedir de quê? Tu quer de quê? Aí antes de tu falar, tu ia falar o quê? De repente, eu vou pedir mussarela, porque eu gosto de mussarela, entendeu? Mas aí alguém já fala antes assim, vai lá, vocês querem de quê? Pô, menos mussarela, porque mussarela, pô, coisa simples, vamos pedir. Aí tu já fica naquela... não, tu ia falar, mas não fala mais. Entendeu? Pra ser aceito ali Isso, entendeu? Aí alguém pergunta assim, aí, Rodrigo, tu quer o quê? Mas... acho que não podem pedir aí, né? Eu vou comer só um pedacinho mesmo, tal, podem pedir tal. Ou seja, isso é o superego atuando para que tu seja aceito pelos outros. Tu não está trazendo o teu real desejo, né? Se fosse o id falando, ele dizer, cara, eu quero mussarela, entendeu? Quantos pedaços? Não, bota logo todo porque eu vou comer tudo, entendeu? O id é isso, é o outro extremo, tá? No meio de tudo isso, para você não ficar louco, né? No meio dessa briga, existe o ego, tá? Que muita gente entendeu errado do que o que não é o ego. Não é que quer dizer que você é egoísta, né? Pelo contrário, você tem que assumir o seu lado egoísta. Sim. Acontece que o lado egoísta não é isso que todo mundo propaga, certo? Não é isso que todo mundo escreve. O ego, ele é o equilíbrio, certo? Então, o ego, ele conversa com o id e fala assim, id, beleza, cara, tem razão, isso que tu quer, eu quero, a gente vai fazer porque é bom. Mas o superego tem razão, cara. Se a gente fizer de qualquer jeito, rapaz, vai dar mal, vai dar ruim. Ou seja, ele é um mediador ali, como se fosse uma consciência que nem todo mundo tem. Então, o ego, quem tem um ego bem desenvolvido sabe, né, trabalhar essas duas coisas. Quem não tem o ego vai muito pelo id, às vezes pelo superego, por aí. Isso. Quando alguém diz que fulano tá com problema de ego, certo? O negócio não é o ego em si, é porque o ego está desequilibrado, entendeu? Então, quando alguém te diz assim, deixa seu ego de lado, né? Vamos suprimir o seu ego e tal. Na verdade, está suprimindo quem tu é. Quem tu é de fato, como tu atua na sociedade, conversa e tal, é o teu ego. É o resultado do equilíbrio do teu id com o teu superego. Se ele está desequilibrado, entendeu? O teu ego não vai estar legal. Ou você, né, tá querendo ser santinho demais e tal, e não vive uma vida que te agrada, tá só agradando os outros direto, ou seja, está desequilibrado pro lado do superego. Ou você vive aquela vida louca, dane-se todo mundo, tá, porque tá desequilibrado pro lado do id. Tá? Então, o ideal é você conhecer. Tá? Você realmente ser egoísta não é uma coisa ruim. Tá? Ser egoísta significa pra conhecer, saber tudo que você deseja para poder depois alimentar seu superego de estar trazendo isso aí, né? Os limites que são saudáveis, né? Exato, entendeu? Você tem que saber o que é que você quer de fato para você poder construir as coisas. E você tem que saber qual é o limite do bom senso, porque o teu superego existe, entendeu? Mas você tem que reconhecer. Você tem que saber, eu vou fazer isso. Não vou fazer mais. Mas por que eu não vou fazer? Se você está sendo dominado pelo teu superego, tu nem pensa. Tu simplesmente, porque eu tenho que seguir a regra, porque senão Deus vai castigar, porque senão meus pais vão achar ruim e tal. Não, mas se você conhece, você vai dizer, não, cara, porque eu sei que eu estou aqui na sociedade, que se eu fizer dessa forma, vai dar ruim para todo o resto que eu quero. Então, eu vou fazer aqui um meio termo, tá? Para eu poder realizar as coisas que eu quero, sem comprar briga com todo mundo e me prejudicar, tá? Certo. E trazendo isso para um negócio, para negócios, você que tem um negócio, como o id, o ego e o superego trabalham para você conseguir ser mais ousado no trabalho ou não, e já a gente vai chegar nos pecados capitais e depois na questão da criança, que esse eu conheço um pouco menos. Mas trazendo isso para negócios, como que um id atrapalha, como que o ego atua, como que tu convive isso com os teus mentorados? Pronto.
Primeira coisa, por isso que eu disse que o Sex Canvas, antes de qualquer coisa, é uma filosofia. Né? Porque para você trabalhar isso no teu negócio, né, você primeiro tem que trabalhar isso internamente. Não adianta tu querer ser mais atraente, ser usado e tal, se você está dominado pelo teu superego ainda. Tá? Que está te segurando. Que está te segurando. E aí quem está ouvindo agora, quem está vendo a gente agora, deve estar perguntando, caramba, será que eu sou mais superego ou sou id? Eu já te digo de cara, tu é superego. Se pensou nisso, já é. Porque a gente é condicionado a vida toda, né? A obedecer, não fala porque é errado, não, fala mais baixo aqui, deixa os outros fazer, vamos agradar, não pede isso, deixa todo mundo escolher depois. A gente é condicionado a vida toda, certo? A ser assim. Então você é, de fato, muito mais dominado pelo teu superego. Tanto que eu costumo dizer que existem 3 tipos de desejo, certo? Existe aquele que você conhece e fala. Então, por exemplo, quando você diz, eu quero trocar meu carro, né? Eu quero comprar uma casa melhor, eu quero viajar. Então, é um desejo que você conhece e você fala porque para ti tá de boa falar isso, entendeu? Existe aquele desejo que você conhece e você não fala, entendeu? Aí você já tem uma atuação mais forte do teu superego. Certo. E todo mundo que está me ouvindo agora, eu tenho certeza que acabou de pensar em um desejo. Tanto que eu levantei os olhos aqui. Exatamente o que eu fiz, assim, eu estava pensando num desejo que eu queria ter, mas não é legal de falar, talvez, né? Pois é, olha só, não é legal de falar, tá? Mas por que não é legal? Entendeu? Pode ser porque vai ali numa questão, sei lá, jurídica, social, eu falo alguma coisa, ainda mais hoje você tem que ter cuidado para falar, para não ofender ninguém. Então, pode ser que seja uma simples questão de você ter medo de desagradar alguém que está ao teu redor e não ser mais aceito, entendeu? Aí o superego já passa a atuar muito mais. E existe até aquele desejo, um terceiro desejo, que é o que você nem sabe, nem tem consciência que tem. E de repente você se pega ali gostando de alguma coisa, né? Se pega atraído por alguma coisa, e você de repente nem tinha pensado naquilo antes. Tá? E tudo isso está lá dentro do teu id, certo? Mas o teu superego está a todo momento tentando, né, te sufocar. Tá? Então, enquanto você não entende essa guerra dentro de ti e não toma a frente disso, tu não vai conseguir transformar nenhum negócio mais atraente, entendeu? Porque a primeira barreira vai ser tu mesmo. Uma vez tu conseguiu, né, jogar esse jogo, aí a gente vai trabalhar com o nosso público, entendendo o quê? Que isso também existe do outro lado. E isso existe também no meu cliente. Na cabeça dele também tem id, ego e superego. E aí, quando você entende isso, você começa a jogar um outro jogo, certo? Onde você vai ter muito mais vantagem. Imagina só, tu conseguir conversar com o teu público e oferecer alguma coisa para o real desejo dele. Por que real desejo dele? Porque não é o que ele fala. Sim. Entendeu? Geralmente o que ele fala vem com um filtro muito grande. Tanto que eu costumo dizer para os meus mentorados, que é o quê? Vai fazer uma pesquisa, vai conversar com o teu público para entender o que é que ele quer, o que é que ele precisa. Não aceita as primeiras respostas. Que são as mais fáceis, que saem mais rápido. É o que ele já tem pré-pronto ali, entendeu? O superego dele já encaixotou aqui e disse assim, Eric, pronto, pode entregar isso aqui para os outros, entendeu? Que você vai ser bem aceito na sociedade se você falar isso daqui. Tá? Então não aceita as primeiras respostas. Ninguém entrega o id de bandeja, certo? Então não é uma questão de atendimento, é mais uma questão de relacionamento. Então você tem que criar um ambiente, criar um papo legal, deixar a pessoa à vontade e tal, porque aí o superego dela vai descansando um pouquinho e o id vai aparecendo um pouco mais. Né? Então empresas que conseguem identificar melhor o id conseguem vender mais. É mais ou menos assim. Total. Sabe quem foi que fez isso muito bem? Tão bem, que teve que ser proibido? A indústria de cigarro. Sim. Porque ela vendia uma imagem do cara ser sexy, do cara ser esportista, ser um cavaleiro e tal, para um negócio que faz mal para a saúde, né? Total. Basicamente, ela não falava do produto, ela falava do lifestyle e fez isso tão bem, como você falou, que vendeu muito, né? Total. E foi proibida por isso, por ser prejudicial à saúde, né? Cara, imagina aí que chegou um momento que, se não me engano, era a McLaren do Ayrton Senna. Sim, era patrocinado pela Marlboro. Era todo adesivado na Marlboro. Cara, um dos maiores esportistas da nossa história, Verdade. Cara, levando à frente. Pensar. Entendeu? Por quê? Porque a Marlboro criou uma sensação ali de que, tu é aventureiro, tu é dominante, tu é tal, aproveitando a imagem do próprio Senna. Sim. Entendeu? Ou seja, eles não foram estúpidos de vender um produto, porque o produto em si, quem é que gosta, entendeu, de
botar aquilo na boca e ficar chupando fumaça. Sim. Se você for falar isso, não tem lógica nenhuma. Sim. Tá? Então, o que é que eles vendiam? Eles vendiam justamente o estilo de vida que aquele produto trazia. Então, o cara que fumava na época... Hoje não, mas na época era uma questão de status, era uma questão de masculinidade. Né? Tanto que você pega a Marlboro, ela tinha como o garoto propaganda aquele cowboy. Sim. Né? Que, por uma grande ironia, morreu há poucos anos atrás de câncer no pulmão. Né? Então, ele vendia o quê? Ele vendia virilidade. Entendeu? Mas trazendo para os marketing de hoje em dia, né? Isso talvez mude com o tempo, com a internet. Por exemplo, na Marlboro, ela teve que mudar o marketing dela por causa disso, por exemplo. E cigarros de maneira geral. Mas trazendo para... que hoje a internet, rede social, o marketing é diferente do que era na década de 90, de 80. O Sexy Canvas, ele já se identificava lá atrás, mesmo não existindo, por exemplo, a metodologia e a ferramenta? Sim. Como você falou, deu esse exemplo aí, mas trazendo para os dias de hoje. Outra empresa que faz isso muito bem, que tu lembra de cabeça agora, que identifica muito bem o ID do consumidor e consegue vender muito bem por isso. É tudo sempre uma questão... Pronto, traduzindo na linguagem que as pessoas vão conseguir enxergar melhor, né? Posicionamento. Um exemplo que vem na minha cabeça bem forte é a própria Coca-Cola. Quanto tempo que a Coca-Cola não fala do produto, se tem açúcar, se não tem? As propagandas dela são a mesa de família, feliz e tomando Coca-Cola. É quase um subconsciente ali, né? A Coca-Cola vende felicidade. Isso. Entendeu? Então ela nunca vai mostrar só a Coca-Cola em si, tá? Porque, cara, o produto, se você for discutir o produto, entendeu? É a primeira coisa que você tira quando você vai fazer uma dieta. Entendeu? Então o que é que ela vende? Ela vende família, sabe? Ela vende um prazer de você estar com momentos... Pô, época de Natal agora. Você vai ver muito da Coca-Cola, o ursinho polar, né? Lá da Coca-Cola, o próprio Papai Noel, tudo vai lembrar o quê? Momentos, né? Não é o produto em si. Certo? Esse é um dos maiores... Tu diria que quando você pega todos os seus alunos, seus mentorados, é um dos maiores erros de quem vende é querer se especializar demais no produto e ficar nas especificações técnicas e não vender a transformação que aquele produto, seja ele qual for, traz? É a coisa mais ridícula que alguém pode dizer é para tu vender o produto. Entendeu? Cara, o produto é um pretexto. Certo? O teu produto, cara, se tu tirar ele ali de campo, entendeu? A solução ainda vai existir, certo? Então tem gente que está querendo vender o produto sem entender o que é que esse produto está fazendo por alguém. Ou seja, eu estou vendendo uma coisa que eu estou apaixonado e não que o outro está apaixonado. Estou vendendo um desejo meu, não do outro, entendeu? Se tu tá vendendo, por exemplo, cara, meu produto é preto. Do outro lado, tem alguém que deseja azul. Cara, pra que tu vai insistir no preto? Tu vai querer empurrar o teu... Entende? Eu tenho que mexer com o desejo do outro. Se eu descubro que o outro tem um desejo muito grande, latente pelo azul, cara, eu vou entregar o melhor azul para ele, várias combinações com azul, tá? Eu tenho que despertar, usar o desejo do outro. Tá entendendo? Então, o produto, cara, ele é só um pretexto, tá? Se, por exemplo, tu trabalha conhecimento com as pessoas, quer fazer com que as pessoas conheçam mais alguma coisa para poder desenvolver melhor, produzir melhor e tal. Cara, a tua solução vai ser uma forma de entregar esse conhecimento. Vai ser levar conhecimento para essas pessoas. O produto é só como tu tangibiliza isso. Eu posso te entregar conhecimento com conversa, com mentoria, com consultoria, com palestra, workshop, e-book, livro, com podcast, entendeu? Então, são vários formatos de eu entregar o que realmente interessa, tá? Rodrigo, então não vale a pena eu trabalhar o produto? Vale. Vale a pena porque tu vai ter que pegar aquele produto e tentar facilitar ao máximo a vida da pessoa por meio daquele produto, entendeu? Quando a gente fala podcast, né? O podcast, ele nasceu só como áudio, né? Mas a gente sabe o quê? O ser humano é muito visual, entendeu? E hoje a gente tem o quê? O podcast aqui com vídeo. Ele é muito mais atraente do que só o áudio, porque está aprendendo muito mais a minha atenção. Não só a audição, mas também a visão. E a gente gosta disso. A gente gosta de ver a reação, a gente gosta de ver a galera conversando. Né? Tem gente que liga aqui, bota aqui no YouTube algum canto tal e pronto, cara, virou ali na nova TV, né? Ver tudo isso. É tanto que você vê a importância dos podcasts no cenário hoje, já está no meio de uma eleição, e você vê que candidatos a presidente estão indo para podcast, você vê as audiências gigantescas, às vezes mais que até com a TV. Então,
ganhou um espaço muito grande, né? Inclusive a gente vai falar sobre isso, de como tornar um podcast mais atrativo, depois mais sexy, né? Mas falando em si dos 7 pecados capitais, que grande parte da metodologia da ferramenta gira em torno disso. Uma pergunta que eu queria fazer, assim que eu comecei a pensar em trazer você para cá, pro Papo na Boa, que eu consigo ver dos 7 pecados capitais que a gente conhece, eu consigo ver como vender com alguns deles. Mas com outros, por exemplo, preguiça, ira. Como é que eu vendo com ira? Porra, e tal. Vamos falar especificamente de cada... Claro que isso aqui daria um MBA. Acho que você tem conteúdo para falar de cada pecado, mas trazendo para vendas, trazendo para negócios. Como que eu uso todos os 7 pecados capitais para atrair a atenção do público? Vamos lá. Primeiro, não são só 7 pecados capitais, né? O Sexy Canvas, ele tem uma ferramenta principal, né, que ele te traz 14 caminhos. Certo? Que são 7 pecados capitais, 7 itens da criança interior. Vamos lá. Primeiro bloco, 7 pecados capitais. O que são 7 pecados capitais? Nada mais são do que 7 grandes grupos de desejo do ser humano, natural. Certo. Tá? Identificados como desejos. Isso, entendeu? Tão fortes que foram proibidos, né? Proibidos por quem? Pela Igreja Católica. E é uma questão de história, né? Nada de atacar aqui a religião e tal, mas foi um momento em que a Igreja dominava... Contexto histórico. É um contexto que ela dominava, né? O cenário econômico, religioso, político e tal. Então ele tinha que exercer o domínio e pensou assim, caramba, se a galera ficar agindo, né, do jeito que quer, com o que gosta, então vai ficar difícil, né, a gente dominar. Vamos botar uma regra aqui no jogo, né? E aí fizeram 7 pecados, que na verdade eram até mais, né? E acabaram se resumindo naqueles 7. Tá? Mas não é nada demais, cara, são só desejos. Entendeu? Desejos muito fortes. Tá? Pronto. O outro lado, 7 itens da criança interior. De onde é que veio isso? Né? Quando o André pensou nos 7 pecados capitais para poder explicar para as pessoas como que produtos, negócios tal, causam desejos, ele pensou nos 7 pecados capitais, aí beleza, vou conseguir explicar tudo. Mas ele começou a pensar, caramba, isso aqui eu não consigo explicar com pecado capital. Porque, por exemplo, que alguém está passando o feed do Instagram e aí vê um vídeo de gatinho, de cachorro e para ficar vendo aquilo. Passa um maior tempo às vezes e nem se dá conta. Isso, né? Pô, o que é que eu explico? Né? Qual é o pecado que explica isso? Ele começou a pensar, caramba, não tem. Tá faltando alguma coisa ainda aqui, né, para completar o Sex Canvas. E aí teve que voltar para a prancheta, para os livros, para estudar. E foi ver que teve uma época em que Jung, que é o cara conhecido aí pelos arquétipos, né? Ele trabalhou junto com Freud. E eles analisaram muito, né, o lado da criança, né? Todo adulto hoje é o resultado do que você foi como criança, né? E o que sobrou daquilo, certo? Então todo adulto ainda é uma criança, né? Que, como o André gosta de brincar até, né? Toda criança é um adulto... todo adulto é uma criança adulterada. Tá? Mas você ainda é uma criança, né? Sobrou um pouquinho, mas ainda tem. Então, a gente listou ali 7 itens, né, que trazem o comportamento da criança, certo? Então, o Sexy Canvas hoje ele trabalha com esses 14 elementos como se fossem um mapa com 14 caminhos. Inclusive, eu já vi a ferramenta, quem está nos assistindo aí, dá uma pesquisada, né, lá no Instagram do Rodrigo, Rodrigo.Quimera, ou então no próprio Google você vê uma ferramenta que é o Canvas, né? Que é o Canvas do Sexy Canvas. Para a galera entender, que o cara vai começar a aplicar isso na empresa dele. Eu vi que lá tem os 7 pecados capitais e os 7, como é que chama? Itens da criança interior. Itens da criança interior. Então ele começa primeiro com um autoconhecimento, é isso? Isso. Usando aquilo ali para ele, certo? E depois para o negócio dele. E depois para o negócio, entendeu? Então são 14 elementos, né, que te ajudam agora a entender melhor, de maneira mais objetiva, quais são os desejos do teu público. Certo? Porque antes era muito subjetivo. O que é isso? Não, agora tem 14 caminhos, meu amigo. Sabe? Você vai identificar um desses 14 aqui, você vai saber identificar, né, qual é o desejo dele e como criar utilizando esses 14 itens. Esse do gatinho que você citou seria qual? Se encaixaria em qual da criança interior aí? O do gatinho? Sim. O que explicaria isso da fixação pela gente? Um dos itens da criança interior que é o amor. Certo? Mas aí, dependendo do contexto, pode acabar sendo outro. Certo? Mas a priori tá lá no amor, na criança interior. Então vamos lá. Tu tinha perguntado antes, e os 7 pecados capitais? Vamos começar com eles, depois a gente vai para os itens das crianças. Pronto, porque eles são assim, o maior garoto propaganda. Todo mundo gosta mais dos 7 pecados capitais, que é mais conhecido. E assim, né? eu consigo ver talvez mais fácil como aplicar, né? Porque são desejos, né? Desejos talvez seja mais fácil de identificar para o seu consumidor.
Então vamos lá. 7 pecados capitais são 7 grandes desejos, certo? A gente começa no Sex Campus pelo da ganância, tá? Então a ganância é uma caixinha. Eu sempre vou falar de caixinha por conta das caixinhas lá do Canvas, sabe? Que eu acabo chamando de caixinha. A gente chama de caixinha, energia, item. Então a caixinha da ganância, a ganância ele é um pecado que mexe com o quê? Com grana. Ponto final, tá certo? Tem dentro dessa caixinha um outro conceito, tá? Que no final das contas vai dar o mesmo resultado, que é o da avareza. A ganância é o desejo por você acumular mais grana. E a qualquer custo. Mais Pisando grana. nos outros. Não necessariamente. Ganância, né? Ganância. Ambição. Ganância e ambição o pessoal diferente. faz esse jogo de palavras, tá? Mas nenhum dos dois diz que você tem que pisar nos outros. Certo. Entendeu? A ganância é simplesmente o quê? É desejo por grana. Acabou. Entendeu? Tem que pisar nos outros. Não, aí já é um problema de caráter. Pô. Certo. Entendeu? Mas a ganância é o desejo por acumular mais riqueza. A avareza é o desejo por você gastar menos. Se possível, nem gastar. Então a gente juntou esses dois, tá? E deixou os dois como sendo só ganância, tá? Porque no final das contas dá o mesmo resultado, que é sobrar mais grana na tua conta, no teu bolso, tá? Se você vai ganhar mais, se você vai gastar menos, vai sobrar mais dinheiro. E trazendo isso para o marketing digital, para pesquisas. Uma vez eu estava vendo uma pesquisa dizendo que os itens mais procurados no Google e na internet é como ganhar mais dinheiro. Total. Isso é ganância, né? Você querendo ganhar mais dinheiro, né? E como é que eu trabalho isso no meu negócio? É quando você traz esse desejo para o teu público de uma forma que tu consiga realizar. Por exemplo, utiliza aqui esse método e fature 3 vezes mais na tua empresa. Está despertando um gatilho da ganância para ele. Ou então, né, utilize isso aqui que eu estou te falando, né, e corte pela metade todos os custos que tu tem. Que é a avareza, né? Que é a avareza. Certo. Entendeu? Então, eu dou esse poder ao meu público, certo? Esse poder dele ganhar mais ou gastar menos. Eu estou falando de grana, tá certo? Rodrigo, então se eu fizer aqui, por exemplo, uma propaganda, né, eu passando pelas ruas, numa Porsche, jogando dinheiro para cima, com cordão de ouro e tal, estou mexendo então com ganância, né? Porque tem riqueza e tal. Não, isso não está te trazendo mais grana. Tá? Pelo contrário, está te fazendo gastar mais. Né? Mas por que isso ainda vale a pena? Porque mexe com minha imagem, entendeu? E se mexe com imagem, aí já é um outro pecado, que é a vaidade, certo? Que por sinal diz que até o pecado mais perigoso e tal, né? Que a própria igreja mais tinha cuidado, né? Que é o da vaidade. Por quê? O pecado da vaidade ele mexe com a tua autoimagem. É como tu se coloca para que os outros te vejam. Tá? Então mexe com status. É você querer ter uma imagem muito mais fodona, é você querer ser mais admirado, é você querer ser referência, é você querer de fato ser maior. Muita gente confunde com o ego, a vaidade com o ego. É o maior desequilíbrio do ego. Quando alguém fala assim, fulano está com problema de ego. Certo. Se você for pesquisar, é muito provável que seja um desequilíbrio na vaidade. Entendeu? Que ele está vindo ali está vindo mais à tona. Tá certo? Então, a vaidade, ela nada mais é do que tu dar ao teu público, tá? Claro, né? Você vai usar com você mesmo, né? Primeiro lugar. Mas tratando aqui, né, de negócio, você dá ao teu público o poder dele ter uma imagem mais admirada. Entende? Esse seria o mais simples de identificar, porque é uma roupa melhor, um carro melhor, um perfume melhor. São itens que vai te dar uma imagem e uma autoimagem melhor. Então, seriam os mais fáceis de identificar. Isso, entendeu? É você chegar no canto e ser notado, fazer com que as pessoas olhem para ti com admiração, que, caraca, é esse cara que eu quero ser. Então você vai investir na tua imagem, nas tuas roupas, entendeu? No teu cabelo, na gente, né? Como a gente... na nossa barba. Tô com a barba muito bem feita, não. Então, tem que mexer com isso aí. Pronto. Isso em qualquer coisa, cara. Tem detalhes que você diz assim, mas isso não é necessário. Meu amigo, pode não ser para você. Para o meu mundo, para o meu público, é necessário. De repente, eu vou para algum canto. Cara, vou comprar, vou botar esse relógio aqui e tal. Vou nem olhar as horas, cara. Não importa. Mas as pessoas vão me ver com esse relógio. Status, né? Entendeu? É status, cara. Entende? Então isso tem importância, sim. Não adianta você ficar indo pelo julgamento do superego dos outros. Dizer, mas isso não importa, não interessa. Cara, importa sim. Entendeu? Você convida alguém, por exemplo, para ir para tua casa. Né? A gente vinha conversando justamente questão de apartamento e tal, né? Que eu falei, cara, esse apartamento é legal aqui, mas não sei se ele tá muito legal, se é muito bonito. Alguém chega e diz, Rodrigo, mas isso aqui tá ótimo, esse apartamento ele tá bom, tem o que tu precisa e tal. Você vê aquele papo assim, né, de mediocridade, sabe? Coitadinho e tal. Isso é o superego atuando.
entendeu? Mas, cara, você tem um apartamento, uma casa, né? O teu lugar, pô, bonito, legal, organizado, sabe? Com uma mesa bonita, um quadro legal e tal, tal. Cara, isso é importante sim, tá? Claro que depende muito de você. Que não pode exagerar, né? O exagerar vem muito mais no sentido de que tu não tá fazendo isso por ti, sabe? Sim. Enquanto você estiver fazendo por você, então é uma coisa saudável. Tá valendo, cara. Tá valendo, entende? E quando você começa a fazer também, tipo assim, pô, isso não vai te ser mais necessário, entendeu? Aí você tá saindo de fato lá do id e tá atuando só no superego, ou seja, tu tá criando de repente uma coisa muito bonita, muito legal e tal, mas de repente nem quer aquilo, sabe? É só porque o fulano quer, o fulano gosta, tá, e tu deixa de atender um desejo teu para começar a atender o dos outros, tá entendendo? Então, é aí que tu tem que ver, né, se realmente vale a pena ou não. Aí que vai ver se tá exagerando ou não. Mas enquanto tu tá gostando daquilo, tá te fazendo bem, certo? Tá me dando prazer, tá? Cara, essa é a tua vaidade. Show. Certo? Então vimos ganância, vaidade. E aí o próximo item é justamente o que tu falou agora. Pô, como que eu uso a preguiça? Pô, eu fico imaginando, como é que eu vou usar a preguiça para vender mais? Cara, eu vou te dizer. Dependendo do produto, né? Ele é um dos itens mais poderosos. Não só dos 7 pecados capitais, mas dos 14 itens do Sexy Canvas, certo? Tem gente que pensa que é a ganância, tá? Mas eu vou te dizer, ele não é o maior desejo, a ganância, sabe? Porque a ganância é para chegar num objetivo. Você quer ter dinheiro para chegar num objetivo Total, de liberdade. Não é o objetivo final. Talvez a preguiça o cara quer ficar tranquilão. Exato. Esse é o objetivo final. Isso, entendeu? Para que tu quer dinheiro? Quando você vai... mas o meu público ele quer dinheiro. Tá, mas para quê, pô? Esse ainda não é o desejo final. Sim, entendeu? Pronto. Legal, tu acumulou aí, sei lá, 10 milhões aí na tua conta. Ótimo. O que é que tu vai fazer agora com isso? Entendeu? Cara, tu não come dinheiro. Entendeu? Tu não conversa com dinheiro, tu não transa com dinheiro. Levar no caixão. Pois é, cara, né? Tá bom, tem doido pra tudo, né? Mas a gente não faz essas coisas com dinheiro. A gente usa o dinheiro pra conseguir o que eu realmente quero. Entendeu? A preguiça, ela já é um desejo fim. Sim. Sabe? Por quê? O que é a preguiça? É o desejo pelo ócio. É o desejo por você não ter trabalho. Sabe? Ou o mínimo possível, ou se possível, não, nem ter trabalho. Entende? E isso se justifica muito até pela nossa biologia, sabe? De menos esforço, né? Para ter mais resultados. Isso é preguiça, né? O nosso cérebro... Ou efetividade. O nosso cérebro ele é movido à eletricidade, né? Descarga elétrica. Energia. A gente sabe disso, né? Então ele quer gastar menos energia para fazer o que ele faz. Quanto menos ele gastar, mais ele entende que vai sobreviver. Por isso que, naturalmente, todo ser humano é preguiçoso, tá? Todo ser humano gosta daquilo que... eu tinha que fazer isso aqui. Alguém chega e diz, cara, tu não precisa mais fazer. Tu, coisa boa, sabe? É um prazer, sabe? Você não precisa mais fazer alguma coisa. Tu disse que esse é o mais poderoso. Trazendo isso para algum caso prático, como é que a gente usa a preguiça nesse sentido? Nesse sentido, cara, tu oferece alguma coisa para alguém e tu leva o papo, né? A cópia de que, olha, o que tu levava 3 dias para fazer, entendeu? Agora tu vai fazer em 1 hora, cara. Entendi. Tá entendendo? Que talvez é uma efetividade, mas ele vai ter mais tempo livre para descansar ou para fazer qualquer outra coisa. Então isso é mais oculto, não é tão explícito. Tá te vendendo para ser mais preguiçoso, não vai dizer isso, né? Não, a gente não diz isso, né? A gente diz que tu não vai ter mais esse trabalho. Aí a gente complementa com outros desejos. Esse tempo que tu levava para fazer, cara, agora tu vai poder brincar com os teus filhos, tu vai poder viajar, vai poder namorar mais, entendeu? Vai poder assistir Netflix, entendeu? Vai fazer o que tu quer realmente agora. Entendi. Tá entendendo? Então a preguiça, cara, ela é um dos desejos realmente mais poderosos. Certo? Todo mundo quer preguiça, cara. No mundo digital, por exemplo, tem até o estudo aqui do próprio design dos aplicativos e tal, né? Se você, para poder chegar em algum canto, você tem que apertar no botão, entrar numa aba, ir para outra página, ir para cá. Cara, cancela. O cara desiste. Entendi. Entendeu? Isso, querendo ou não, é uma identificação que o ser humano é preguiçoso. Ele quer lá resolver o mais rápido possível. Exato, cara. 2 cliques. Instagram vive muito de preguiça, cara. Entendeu? Por que você não pode colocar um vídeo de 10 minutos no feed do Instagram? Tá? Porque mata a preguiça da galera, cara. Hoje todo mundo está se obrigando a ter um papo muito mais objetivo por conta do mundo digital. E você vê isso claramente. Vem shorts, vem reels, é cada vez menos conteúdo isso, ali. Cara. O YouTube está colocando shorts
1 minuto. Porra, pra tu dar um conteúdo de 1 minuto, caralho, tem que ser bem conciso, né? Exato, cara. Você vê hoje propaganda, por exemplo, no próprio YouTube, né? Tem 5 aquela segundos propaganda que é 5 patrocinado. segundos. Então, cara, ele pode até ter mais tempo, mas com 5 segundos você está liberado para pular. Ou seja, você tem 5 segundos para se tornar sexy para aquela pessoa, para que ela não pule. Entendi. Entendeu? Até tem gente que fere a preguiça sem saber que está fazendo isso, achando que está fazendo uma coisa boa. Por exemplo, eu vou te vender uma coisa, diga assim, Eric, eu vou te entregar tudo o que tu precisa, entendeu? Vou te entregar tudo, do zero ao avançado, entendeu? Aí já parece que já tem conteúdo pra caramba, entendeu? Ah, mas eu tô oferecendo muito conteúdo, muita coisa. Parece uma coisa boa? Parece. Agora quando começa a dizer, ó, eu tenho aqui, ó, são 150 aulas, entendeu? Pra ti, 80 horas de conteúdo, parece que tu tá entregando a 8ª maravilha do mundo. Do outro lado, o cara tá... Pô, ter que fazer isso tudo pra aprender, caralho. Caceta, 80 horas pra eu poder aprender uma coisa e fazer o que eu quero. Entendeu? Sim. Por isso que hoje até a forma de você distribuir conteúdo, material, curso, ao invés de você ter um curso que dura 8 horas, é melhor tu ter 8 cursos com 1 hora ou até menos. Isso entendeu? casa também com um pouco que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que eu falo, eu tenho uma dificuldade de, quando eu vou me comunicar, principalmente nas legendas, eu sou muito descritivo, eu coloco muita informação, talvez não precisasse. Isso. No curso, talvez, que tu falou, 8 horas no curso, dá 1 hora e talvez o restante você dá de over delivery, então surpreende, então outras formas de fazer, fica mais sexy, não é isso? Isso, cara. Quanto mais sexy tu for pro teu público, mais ele vai ficar contigo. Tá? Ah, mas se eu falar só isso daqui, pode ser que ele não veja tudo. Tá? Então, cara, pega, né, aqueles 5 minutos, tá, de vídeo que tu vai ter, ou 3 minutos, seja super sexy para ele, para que o que tu não falou, tu vai falar em outro vídeo, esse teu público diga assim, caraca, gostei. Preciso ver. Preciso ver o próximo, entendeu? Que isso nos leva ao próximo pecado, que é a gula. Tá? Por que isso? Né? Porque gula a gente lembra de comida. Não é só comida, né? Não é só comida, entendeu? Tem o original da gula, que é a comida e tal. Mas se você for parar para pensar, né, o gula, mesmo sendo a comida, o que é? Você comer. Só que você não faz só isso, entendeu? Consumir um curso, o outro não para, não executa, vai consumindo, isso dá obesidade mental, isso é uma forma de gula, né? Total, cara. Pra gente do Sex Canvas, gula é o pecado do vício. Entendeu? É o consumo repetitivo, recorrente. Tu começa e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E aí, se você for muito inteligente, cara, você começa a casar já aqui os pecados, os itens do Sex Canvas para poder dar esse resultado, sabe? Por exemplo, tu vai ver a Netflix, certo? Antes, para tu ver um seriado, só tinha um modelo. Vai um episódio por semana. Sim. Toda segunda-feira ou todo domingo e tal e tal. A Netflix chegou e fez o quê? Meu amigo, quer seriado? Toma logo aqui a porra da temporada toda. Que a galera maratona... Aconteceu comigo, viu? Eu nunca fui tanto de viciar em série, mas tem uma ou outra série ali, cara, que eu não consegui desgrudar. Quando eu vi já era 4 horas da manhã, um episódio atrás do outro. O maratonar, cara, é a tangibilização da gula. É boa essa aí. Entendeu? E aí, pra que a gula fique ainda melhor, entendeu? Você dá uma dose de preguiça pra pessoa. Porra. Por exemplo, tá aqui, a Netflix faz o quê? Acabou um episódio, tu tem que sair do episódio, escolher o próximo, dar play. Não, cara. Acabou o episódio, já diminui a tela, já tá mostrando a tela do próximo. A contagem regressiva, tu não precisa nem pegar no controle. Isso ela fez pensando nisso, né? Com certeza. Te tirar ao máximo qualquer trabalho, porque quando tu tem trabalho, corre o risco de tu desistir. Porque tu vai pensar e tem que fazer isso, trabalho desiste. Tu nem pensa. Entendeu? Isso é a preguiça. Sim. E isso acaba favorecendo a gula, porque tu vai tendo mais consumo. Então, até essa estratégia na hora de montar um produto, cara, pode favorecer a tua gula, se tu construir já com essa intenção. Se você souber como você tem essa consciência, combinar esses pecados, então, porque aí foi uma combinação de preguiça com gula, que a gente identificou no Netflix, né? Então, se você tiver um produto, seja ele qual for, e não focar só talvez num pecado capital, mas em vários, ou 2 ou mais, isso aí vai ser muito mais atraente, muito mais viciante para o teu cliente. Total, cara. Quando tu dá, assim, né, um gancho, uma ponte para que o final de um produto, qualquer que seja, ele já puxe o próximo, entendeu? Nossa, tu tá trabalhando a gula, cara. E isso hoje, principalmente no mercado digital, tem um nome, que é recorrência.
Sim. Todo mundo quer hoje ter recorrência. Ou seja, quer você vender mais e mais e mais e mais. Entendeu? Então tem gente que já está criando um produto. Por exemplo, eu tinha isso aqui para falar. Não, peraí. Vamos quebrar isso aqui em 5 cursos. Entendeu? Só que eu vou criar o quê? Um método. Esse método tem 5 passos. E aí tu vende cada passo separadamente. E a pessoa, para aprender o método todo, ela tem que comprar os 5 passos, os 5 cursos. Sim. Entendeu? Então isso é uma forma de estimular a gula. Você vê um filme hoje da Marvel ou da DC, ninguém se levanta para ir embora quando termina o filme. Né? Por quê? Porque tem a cena pós-crédito, né? Que já vai dar uma deixa do que vem por aí pela frente e você fica lá por um item que é a curiosidade, que ela é da criança interior. Às vezes é uma bosta que eles fazem pra frescar com o cara lá e... Pois é, só para brincar. Mas, de qualquer maneira, você vai estar lá, esperando. Mas você quer consumir mais, entendeu? E às vezes é realmente um gancho que vem pela frente. Sim, eu tenho vários. Aí você já sai de lá, caraca, eu tenho que ver a continuação. Aí vê, quando é que vai sair a continuação? Nossa, daqui a 3 anos. Uma porra, entendeu? Mas você fica com aquela vontade de querer mais. Então, no Sex Camus, a gula é pra te viciar de alguma forma, não, dependendo de não seja comida, mas de custo de tudo. É provocar o consumo repetitivo de qualquer coisa que tu tenha a oferecer. Certo. O próximo pecado é uma das coisas que mais vende, certo? No mundo. Tá? E uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade e medo de lidar por conta do superego, que é o sexo, que é o pecado da luxúria. Luxúria. Que muita gente confunde, né? Luxúria com luxo. Acha que, então se eu comprar uma bolsa e tal, e ficar mostrando luxo, é luxúria. Não, não é, tá? Uma bolsa, uma coisa, um carro bonito e tal, se é luxo, esse tipo de luxo, isso mexe com a tua imagem. Se mexe com imagem, é vaidade. Tá? Luxúria, ele é o desejo carnal e ponto final. É tudo que envolve sexo. Tá? Então, vou mexer com a sensualidade, com a provocação, com a conotação sexual ou com o sexo propriamente dito. Tá? Acontece que nem todo negócio comporta mexer com sexo. Nem todo mundo está pronto para isso também, né? E nem todo mundo está pronto também. Mas eu vou ser disruptivo, vou botar aqui um peito, uma bunda para o pessoal ver. Cara, lembra que do outro lado tem um público que tem um superego. Ele existe, entendeu? Então, se você bater de frente, talvez você vai só espantar a galera. Sim. Tá? Dá um exemplo aqui, até que foi a gente entrevistou ela aqui no Papo na Boa, alguns episódios atrás, a Glauciela Leite, ela criou o Chibata 16. Não sei se você já ouviu falar, aqui de Fortaleza, uma creperia que vende a chibata e o chibio. O chibata e chibio. Cara, isso aí é luxúria na veia? Luxúria, total. Só que a luxúria em si, ela, vamos dizer assim, ela pura, né, grosso modo, ela pode espantar as pessoas. Sim. Tá? Então, o que é que a gente faz? A gente, né, dá umas pinceladas com outros itens até do Sex Canvas para tornar aquilo mais leve. Uma nuance só, para ser só, não ser tão explícito, né? Por exemplo, né, no caso desse negócio, tem a gula porque tem a parte da comida, sim, entendeu? Mas também tem um item lá da criança interior que é a diversão. Então, cara, eu acredito que muita gente vai pra lá não pensando, aquele crepe é gostoso pra caramba, eu quero ir pra me divertir com meus amigos e tirar onda. Isso, entendeu? Cara, ninguém pega aquilo dali e pega assim, pronto, peguei meu crepe, tá legal. Aí sai comendo. Não, pô, primeira coisa, tira uma foto, bota no Instagram, brinca com alguém que tá do lado, entendeu? Porque o sabor, se você acreditar falando do produto, o produto em si, entendeu? Ele pode até ser gostoso, mas é gostoso como qualquer outro crepe, tá entendendo? Então, é isso que você tem que entender na hora de utilizar o desejo, né? Você saber o que é que está despertando naquele momento, que não é o produto. Tá? Então, a luxúria é isso. Agora, você tem que ter cuidado com a luxúria justamente porque, na grande maioria dos casos, né, a luxúria ela realmente pode espantar. Então, o bom da luxúria é você mexer com a luxúria de maneira sutil. Usando, não ia falar codinome, não codinome, mas sinônimos ali. Isso, entendeu? A própria, cara, o jogo da conotação sexual, isso. Ele é muito bom, entendeu? Você sabe que tem a luxúria ali, que tem alguma coisa de sexo no meio, você sabe, tá vendo? Mas não tem como dizer que foi escrachado, entendeu? Essa sutileza, cara, ela é muito mais inteligente, ela atrai muito mais. Tem uma propaganda que é antiga, aí, né, quem vai ser da nossa época vai lembrar, que era do... acho que era o Axe, que era o desodorante Axe, né? Que aí tinha até uma musiquinha que pegava bem e tal, que era o... Não tinha o Avance, pô? Você usa Avance e elas avançam.
Cara, pronto, era o Avanço. Pronto. Não é, agora tô na dúvida, será que isso era Avanço? Mas Avanço, o nome era Avanço. Você usava o desodorante, elas avançavam em cima de você. Cara, a proposta inicial do Avanço, até pelo nome, vem da luxúria. Até o nome, né? Até o nome, entendeu? A proposta era essa, era você ficar tão desejável que as... E aí, no caso, né, era obviamente oferecido para o público masculino, né? Que as mulheres vão avançar em você. Né? E aí tinha uma propaganda que eu gostava pra caramba, eu utilizo hoje em treinamentos e tal, que é o cara assim, um cara bem magrinho, assim, ele vai entrar no elevador, só que antes, né, tinha um cara bonitão que estava no elevador se arrumando ainda e botou, ele ficou o cheiro, né, do desodorante, saiu, aí entrou um cara magrinho, tá, ficou lá. E aí abre a porta, entra uma mulher bonitona. E ainda tava o cheiro. E ainda tava o cheiro, né? E aí a mulher começa a olhar pra ele, o cara começa a ficar... Nossa, e aqui... Aí fecha a porta, né? Quando abre de novo, dá a entender que os dois se pegaram lá dentro e tal. Ou seja, cara, não mostrou cena de sexo, não fez tudo. Foi uma conotação. Mas foi a conotação. Ficou subentendido, né? Não precisou ficar escrachado e ficou muito legal. Ficou muito atraente. Esse item hoje em dia, tu diria que é mais difícil de usar por causa do superego que tá aí, que é o politicamente correto? Porque antigamente você via propaganda de carro, o cara entrava no carro, pegava mais mulher. Hoje em dia, você fazer isso, você vai ser escrachado publicamente. Então, uma propaganda como essa, da Avanço lá no elevador que você citou, talvez hoje em dia... se o cara fosse usado, a empresa ia lá fazer, mas é mais difícil de ver hoje, ou não? Cara, por dois motivos. Tanto por essa questão do superego, né, mais difundido aí, né, com esse excesso de moralidade e tal. Né? Não que não faça sentido, tá? Mas a galera hoje gosta de utilizar isso para poder aparecer, para poder favorecer a vaidade. Entende? Sim. Por que a galera chega apontando, nossa, isso é errado e não sei o quê? É porque eles têm esse grande que moral dentro deles. Se duvidar, faz também, né? Isso, mas naquele momento, entendeu? Só tem gente ali que, nossa, né? Moralmente inabalável e tal, mas não, estão tudo querendo favorecer a própria vaidade. Tá entendendo? Então eu diria que tem uma dificuldade por conta disso e também por um outro lado, cara. Hoje, né, com esse empacotamento de várias soluções, né, de uso imediato, até utilizar a própria preguiça que o pessoal está entregando, as pessoas elas estão ficando pseudo-criativas. Tá? Elas estão se achando criativas, mas na verdade não. A galera está deixando de pensar porque elas estão só copiando. Sim. Então, por exemplo, quando vem alguém fazer um curso de copy, né, de copyright e tal, e diz, pô, tá aqui esses gatilhos mentais, utilize eles. Cara... Não é só aplicar que nem uma fórmula, né? Pois é. Porque depende de cada caso, segmento, tipo... Isso, entendeu? Tem gente que diz só assim, ó, utilize esse daqui e tal. Cara, eu vou fazer isso sem pensar, então você é um papagaio digital, cara. Entendeu? Alguém que chega dizendo assim, tá aqui a estrutura de carta de vendas, né? Você não precisa mais nem criar, tá aqui, só colocar os teus dados. Eu tô criando pessoas que não estão pensando, entendeu? Trazendo para esse raciocínio para, por exemplo, atendimentos em chatbot e tal. Eu vi que foi uma tendência e agora está indo ao contrário, porque a galera quer conversar com pessoas de verdade e não automatizado lá no WhatsApp, por exemplo. É porque você tem que ser um ser pensante para poder ser relevante, cara. Tudo aquilo que eu posso, tudo aquilo que é repetitivo, eu posso programar. Se eu posso programar, eu posso automatizar por meio de robôs. E aí aquele ser humano ali que está fazendo sua coisa repetitiva, ele é dispensável. Sim. Entendeu? Por isso que começou a surgir muito robô. Porque a galera, mesmo o ser humano, ele falava com as pessoas contigo. Olá, senhor, boa tarde, senhor. Em que posso servir, senhor? E tem isso aqui, só tem isso daqui, isso aqui. Aí tu pedia, pô, mas eu quero fazer isso aqui. Não, desculpe, não tem no sistema, senhor. Se tirou uma vírgula, já quebra a cabeça. Isso, entendeu? Pô, se é pra pessoa ser um robô, bota um robô, que é muito mais barato. Entendeu? Sim. Só que hoje as pessoas perceberam isso, porque começaram a ser atendidas por robô. E aí, cara, eu preciso de um ser humano. Entendeu? Por isso que está tendo esse caminho inverso. Sim, agora. Tô vendo. Tem que ser mais humanizado. Tá? E aí, a gente tem, né, pronto, luxúria. E aí, dentro dos 7 pecados capitais, tem um próximo, que é inveja. Né? Que aí também, né, leva pedrada de todos os cantos. Né? Porque inveja é ruim. Tá? Aí vem aquela Dizem que tem a história da inveja branca, inveja ruim, a inveja boa. Começa a pintar, botar tudo que é cor. Entendeu? Não, mas é inveja branca. Né? Qual a diferença dela? Porque essa é a minha. Entendeu? Sim. Que é a minha inveja. Né? Se é a minha inveja, então ela é boa. Entendeu? Mas, cara, não tem inveja branca, colorida, transparente. Cara, existe inveja. O que é inveja? É o desejo que o ser humano tem de ter aquilo que outra pessoa tem.
Certo. A grande diferença para a ganância é que você quer uma coisa, não necessariamente é de outra pessoa. Você quer ter mais dinheiro, mais coisas. Ganância é grana. Grana. Entendeu? A inveja, eu posso ter inveja porque tu tem mais grana que eu e eu quero ter a mesma grana que tu tem. Certo. Isso é inveja. A inveja pode ser um carro que Ou tu seja, tem. não é nem a ganância nesse caso, é a inveja da grana do outro cara. É você querer ter o que o outro tem e tu não tem. Só isso. Certo. Entendeu? E pode ser coisa simples também, por exemplo. Aí vem outras nomenclaturas que o pessoal utiliza. Eu não tenho inveja. Eu tenho admiração por aquela pessoa. Ele é a minha referência. Meu amigo, prazer. Isso é inveja. Inveja. Entendeu? Você está empacotando de outra forma, mas é inveja. Mas é inveja, entendeu? Não, é porque eu admiro o jeito dele falar. Opa, tu queria falar do mesmo jeito que aquela pessoa fala. Cara, isso é inveja. Tá entendendo? Nada mais é do que isso, certo? Então não tem nada de mal, cara, você olhar por cima do muro a grama verde do vizinho e desejar, contanto que ao invés de fuder a grama do outro, você volte pro teu quintal e faça uma grama até ficar parecida com a dele. Deram até um nome bonito para isso, principalmente a galera do coach aí, a questão de modelagem. Modelagem é você ver uma pessoa que você admira, eu queria essa oratória aí, então eu vou treinar para ficar igual a ele ou melhor que ele. Mas isso é uma inveja. Isso é inveja, Só cara. que modelagem, ao invés de você estar copiando ali o modelando. O mundo da publicidade, do marketing, da propaganda, cara, é inveja. Eles te mostram coisas que tu não tem e fazem tu desejar aquilo. Isso é inveja. Entende? Então, a inveja para você utilizar na prática, né? Quem tá assistindo a gente aqui quer saber, como é que eu vou usar isso aqui? Cara, usa o grau comparativo, certo? É você dizer assim, a tua vida tá aqui, é desse jeito aqui e tal. Mas olha a vida do fulano como é que tá. Quando eu faço esse grau comparativo, cara, e levo assim para um status maior, tá? Do nível de vida ou qualquer coisa, tá? Que tu não tem, eu tô estimulando a inveja. Certo? Então, só que eu tenho que estimular a inveja para alguma coisa que eu, comercialmente, consiga atender. Trazendo para um infoproduto, um curso. O cara tem lá, passa 10 horas para fazer um lançamento de um produto. Aí o cara, não, com esse curso aqui você vai aprender a fazer em 2 horas ali e tal. Vai ter uma coisa que ele não tem. Por isso que, principalmente, não é só no mundo digital, né? Mas ficou muito mais óbvio no mundo digital, você trata as provas sociais. Que é o quê? Você trazer exemplos de gente que usou e deu certo. Para que é isso? Para eu gerar inveja. Entendeu? Que é para eu dizer assim, olha, fulano utilizou, olha como é que tá a vida desse cara hoje. Aí eu vou lá filmar com esse cara para ele dizer, eu vim de tal canto, era assim e tal, não tinha grana. Agora, olha só, né, consegui comprar meu carro, consegui comprar essa casa aqui, tô viajando aqui, né, com minha mulher, com meus filhos e tal. Aquilo que ele tá fazendo é para gerar inveja no cara que não tem aquilo. Então, prova social é uma inveja que a galera coloca lá para você ter inveja. É inveja, cara, entendeu? Ele até mistura um outro item do Sex Canvas, que é segurança, tá? Que é uma forma de dizer, olha, deu certo, entendeu? Mas já vou chegar lá. Então, inveja, esquece esse negócio de inveja ruim. Cara, não existe isso, entendeu? Se tu quer uma coisa que o outro tem, ao invés de tu conseguir, tu vai lá puxar tapete, aí não é problema de pecado. Vai ser ruim dependendo da forma que você vai alcançar aquilo. Mas se tem inveja de trabalhar para ter o teu e ganhar, beleza. Porque aí já não é problema de pecado, é problema de caráter, entendeu? E aí o último pecado capital, da ira, ele também hoje é um dos mais utilizados. Pois é, quando a gente fez essa conversa que eu falei agora há pouco tempo atrás, eu falei, cara, eu não consigo tanto tangibilizar, talvez quando você identifique, eu não consigo identificar como usar a ira para vender. Vamos lá, como é que a gente usa a ira para vender? Quem estuda copy hoje, né, sabe que... Vamos lá, Eric, só para saber que a gente estava falando até que tu disse que queria estudar mais sobre copy e tal. Sim. Né? Quando você começa hoje uma copy, né, um texto de vendas e tal, né, por onde é que tu acha que a galera começa? Explorando o quê? Atenção, porque acho que é aprender a atenção ali no começo, nas primeiras frases, textos, mas especificamente de que, não sei. Pronto. Né? Hoje, primeira coisa, a gente já sabe, não começa pelo produto. Sim. Né? Não começa pelo produto. Então a gente começa pelo quê? Pela transformação que aquilo vai trazer? Talvez, certo? Talvez, mas essa transformação ela vai fazer mais sentido no final. Certo? A gente lança um recorte dessa transformação no início, realmente para chamar a atenção. Certo. Entendeu? Quando você diz assim, ganhe 3 vezes mais dinheiro. É uma headline. Certo? Qual a função dela? É chamar a atenção, tá? E segmentar e te prender. Entendeu? Mas ela não explicou ainda. Certo. Aí você vai para copy. Certo? Aí você vai para o texto, que aí tem um início e tal, até você descobrir como que vai ganhar 3 vezes mais. Certo? Então, esse início de texto, eu não vou começar pelo produto. Eu vou começar pelo contexto que a pessoa está hoje.
certo? Que é trazendo o quê? Problemas e dores. Então, eu vou explorar justamente a vida que essa pessoa tem hoje, que é para eu poder dizer para ela, cara, essa vida que tu tem, se livra dessa porcaria, bicho. Então, a ira, nesse caso, vê se eu já peguei aí o gancho, é ele ficar puto com ele mesmo. Exato, cara. Porque ele, porra, tá te mostrando, ó, tu tem essa vida aqui, talvez uma vida de merda nesse sentido aqui da tua vida. Cara, larga isso. Você fica puto que você vai lá e compra. Isso, cara. Né? Hoje, né, a gente trabalha dentro do Sex Canvas uma forma de trabalhar, né, mais objetivamente essa ira, que é você trabalhar o inimigo comum, certo? É você eleger, né, porque assim, o teu público ele pode ter vários problemas que vêm de vários lugares diferentes. Eu não consigo resolver tudo, Certo. tá? Mas se eu quero atingir o máximo possível, né, é muito mais difícil eu bater em 10 inimigos do que eu bater em um. Então, o que é que eu faço? Eu elejo um inimigo e digo que a culpa de tudo aquilo é dele. Inclusive, isso na política é muito usado, né? Total, entendeu? A gente tem aí, né, uma eleição que tá ocorrendo, o quê? Um dizendo que toda a desgraça que tem é culpa daquele dali, entendeu? Só que os dois estão fazendo isso, Sim, entendeu? sim. Então acaba sendo uma eleição em que, pô, não é de proposta. É quem vai matar aquele inimigo ali para acabar tudo de ruim que tem. Então, cara, as pessoas fazem isso já, certo? Só que quem faz isso de maneira mais estratégica, né, ele vai gerar mais desejo porque ele vai gerar mais ira, ele vai fazer a pessoa olhar para a vida dele e dizer, caraca, eu não quero mais isso. Entendeu? Então, a dor, ela tem que doer, certo? Tu estava falando que viu lá os meus destaques e tal, né? E viu que eu era mais gordinho, né? Eu era mais... Cara, até agradeço a forma de falar pela preocupação. Falei, né? cheinho, né? Falou cheinho, entendeu? Mas vamos lá, não era cheinho, eu era gordo. Eu era gordo pra cacete, cara, entendeu? Eu pesava 140 quilos. É grande. Tá certo? Eu tenho 1,87 m, né? Então eu era grandão mesmo assim, era uma porta aqui. Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas elas têm que saber também vencer o superego para poder mexer com a ira. Que é outra grande barreira. Pegando isso que você falou, que tem aquela história que às vezes o cara não tá tão satisfeito e tal, mas aquilo ainda não é uma ira. Ele só tá insatisfeito, tá chateado. Quando chega no nível de ira, que o cara se movimenta. Exato, mais ou menos por aí? Exato. Cara, é aí que você começa a ver realmente a relação, né, entre todos os itens do Sex Canvas. Tá? Sabe o que é que não deixa alguém que tem consciência da própria dor, né, se levantar da cadeira para fazer alguma coisa? A preguiça. Enquanto a dor não for maior do que a comodidade daquela preguiça, a pessoa não muda. Entendeu? Então, eu não tenho como mexer na preguiça dele, mas eu tenho como mexer na dor. Então, eu tenho que fazer doer pra cacete. Então, aí ele vai se mexer. Aí ele vai se mexer, tá entendendo? Então, se eu tô falando com alguém, eu tenho um produto de solução financeira, qualquer que seja, tá? E eu tô falando com endividados, certo? Cara, endividados eu tô falando com, sei lá, 90% da população. Entendeu? E aí tem que machucar o cara mesmo. Eu tenho que machucar, cara. Se eu falar só que 77% das pessoas no Brasil tem algum tipo de dívida e tal. Cara, isso não mexe com nada, entendeu? Agora, se eu olho para a pessoa, tá? Que esse é o lance legal da copy também, né? Que influenciou hoje o mundo físico também, né? Não é só no digital. Eu conversar não com estatística ou população. Estou conversando com alguém, Sim. Entendeu? Eu olho para a câmera como se eu estivesse olhando para alguém dizendo assim, cara, é o seguinte, tem dívida hoje, né? Beleza, todo mundo tem, tá? Mas e aí? Tá com medo de vir aqui né, a galera aí cortar a energia da tua casa? Entendeu? Quantas vezes tu já teve que negar aí pro teu filho, né, um doce, uma coisa que ele pediu? Não é porque era ruim para ele, é porque tu não tinha condição de comprar. E aí tu vai fazendo o cara ficar um miserável. Isso, e puta, aí vai ficando com raiva. Se eu não fizer doer, meu amigo, ele não vai levantar a bunda da cadeira para ir atrás de solução. Entendeu? Eu tava falando aqui, né, do meu peso porque hoje eu utilizo muito esse gatilho. Tu chegou num ponto que tu ficou... Não era só... tu não se conformava, não gostava. Tu ficou irado. Pô, tem que mudar. Cara, teve duas coisas que me fez mudar, certo? Primeiro, eu tentei de tudo que eu pude até o meu limite. Certo? Tentei, né? Academia, dieta, nutricionista, Rodrigo, mas tu não tentou de tudo. Foda-se, eu tentei até o meu limite. Sim. Entendeu? Mas, engraçado, cara, como... A gente tem que entender o contexto da galera. É lá que estão as respostas, sabe? No meu contexto, teve duas coisas que aconteceram, tá? Que me fizeram dizer assim, cara, eu vou fazer porque eu fiz cirurgia bariátrica, entendeu? Eu recorri a isso. Podia ter recorrido antes, até, entendeu? Ou podia ter feito outra coisa e tal, mas a minha preguiça ainda estava maior, tá? Chegou um momento, cara, que primeiro, eu estava me entupindo de remédio, porque eu tinha problema de hipertensão, morria de medo de ter um AVC,
entendeu? E a AVC não vem dizendo assim, ô, tô chegando. Não. Uma hora tá aqui, outra hora tu, cai, acorda no hospital se acordar, entendeu? Eu tinha medo disso. Só que meu medo não era maior do que a minha preguiça. Sim. Teve um médico que eu visitei, que ele estava olhando minha medicação e tal. Esse médico era um médico novo, tava mudando de médico. O cara é loucão. Esse cara pegou, abriu ali um site, mostrou, falou, cara, é o seguinte, tu tá aqui, amanhã tu vai estar aqui, ó. Aí mostrou primeiro estatística da galera morta, sabe? De AVC. Ah, AVC, tu acha que é coisa de velho? Olha só aqui a idade da galera que morre de AVC. Olha só a quantidade de gente jovem, na tua idade, entendeu? Cara, esse cara fez um discurso e depois falou assim, beleza, se não quiser mudar, tá legal. Se quiser esperar o primeiro infarto, se tu sobreviver, tu volta aqui. Porra. E ele basicamente falou coisas que você talvez já sabia, mas ele esfregou na tua cara. Total, cara. Entendeu? O meu medo tinha que ser maior do que a minha preguiça. Sim. E o outro elemento que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha que... Não lembro se era uma palestra, um aniversário, enfim. Eu tinha que comprar uma roupa. Certo? Eu saí passeando pelo shopping, sabe? Eu saí gabaritando as lojas, sabe? Porque, cara, não tinha roupa que entrava em mim. Imagina. E quando tinha, eu acho que... Não sei se é para castigar mais... Sabe? Que a indústria ainda pega, né? Roupa pra gordo, tá aqui, mas vai ser feia, sabe? Então, cara, teve hora que eu olhei assim, cara, eu passei pelo shopping, eu assim, cara, tem uma loja, sabe? Que eu tive que entrar nessa loja, não vou dizer o nome dela, mas é uma loja que é pra gordo. Sim, sim. Sabe? Quando eu me vi obrigado a entrar nessa loja, sabe? Que todo mundo conhece essa loja, sabe? Pelo nome dela. Cara, que eu vi aquilo, eu vi todas as outras lojas que eu já tinha andado e cara, eu não vou comprar a roupa que eu quero. Eu vou comprar a roupa que dá pra eu, sabe? Eu não tô fazendo coisa que eu gosto. Aquilo me deixou num estado, cara, que eu disse assim, pronto, juntou isso com o medo que o cara tinha me feito. Cara, eu não quero mais essa vida. Sabe? Trazendo esse teu gatilho, essa tua dor, porque isso foi um choque pra você querer se mexer. Tô dando específico dessa loja. Eu sei qual é, mas também não vou falar o nome. Mas o nome dela não é contra ela? Porque fez você se sentir assim. Isso. Talvez se ela aplicasse lá esses conhecimentos, ela mudasse para ser algo mais sexy. Isso. Né? Um gordinho sexy e tal. Talvez. Porque o nome da loja ele foca no produto. Foca no produto. Né? Que é um big alguma coisa, sim, né? Sim, então, sim. Mas só que eles acabam mexendo um pouco com um item lá daquele exterior, que é o pertencimento. Então ele já deixa muito claro. O cara que já se aceitou e é isso mesmo, eu vou ficar usando. É isso mesmo, já desistiu da vida, porra. Então vem aqui que eu tenho uma roupa pra ti. Entendeu? Então assim, isso, né? Um cara me esfregou na minha cara um medo, tá? E outro foi uma situação que eu vivi que me caiu a ficha. Sabe? Sim. E quando cai a ficha, amigo, não cai só de uma coisa, entendeu? É um efeito dominó, você vai lembrando de tudo. Das vezes que eu tudo. Das vezes que eu fui pra praia e fiquei acuado num canto porque tava com vergonha de tirar a blusa, entendeu? No maior calor. As fotos que eu ficava lá atrás porque eu não queria aparecer de corpo, entendeu? Toda foto, né, pra quem é gordo e não se aceita e não gosta, entendeu? Parece foto de RG, cara. Você só quer tirar do rosto. E tu diria que pra gerar ira, só um itemzinho talvez não gere, por isso que tem que esfregar várias coisas pra gerar a ira. Você tem que trazer o contexto dessa pessoa, entendeu? Não é xingar a pessoa Sim. E botar a sola pra baixo. É você entender o que é que tá incomodando ela. E aí tu traz, cara, isso que já existe e ressalta. Entendeu? Então, por exemplo, hoje, quando alguém sabe, né, que eu fiz bariátrica e tal, e vem conversar comigo... cara, eu tô de boa, eu não saio enchendo o saco de ninguém não. Sim. Mas se eu tô na minha, eu tô de boa e alguém vem me perguntar, cara, tava de boa. Tu veio perguntar, agora escuta. Sim. Então quando alguém chega pra mim e fala assim, Rodrigo, eu tô pensando em fazer bariátrica, cara, tu acha que é bom? Pô, olha pra mim aqui, pô, como é que eu tô aqui, velho? Cara, não, isso aqui é o segundo momento, tá? Sim, no primeiro, tá. eu devo perguntar, cara, tu acha que é bom a vida que tu tá tendo? Sim. Aí eu começo o discurso. Aí o cara sai com a cara no chão. Se ele quiser ficar com raiva de mim, meu amigo, foi ele que perguntou. Tá Rodrigo, tá sendo gordofóbico e tal. Cara, eu não tô divulgando isso na internet, acusando os outros, não. Eu tô de boa. Se alguém veio me perguntar, é porque ele quer saber a minha opinião e eu vejo ali uma oportunidade de dizer, cara, muda de vida. Entendeu? Não precisa ser com a bariátrica, mas eu quero que ele se incomode com aquilo. Tá? Porque você olha assim, mas fulano sabe que tá não sei o quê. Cara, ele sabe, só que a preguiça dele tá maior. Entendeu? Certo. Então, isso é você trabalhar a ira, né? É você fazer o teu público ter muita raiva, incômodo com alguma coisa, certo? Para que ele diga, cara, eu não aguento, eu não quero mais isso.
Focar nas dores. É na dor, entendeu? Você pegar a dor e fazer doer. Você não pode trazer o superego para conversar nesse momento. Certo. Tá entendendo? Contanto que você tenha a capacidade de resolver aquilo. Não adianta nada levantar as dores e você não dá a solução. Eu costumo dizer pra galera, pega um calango, uma lagartixa e transforma num dragão. Contanto que você tenha a Excalibur para matar aquele dragão. Certo. Tá entendendo? Então acho que a gente percorreu já os 7 aí, Pecados Capitais. Foi no 7. Percorremos 7. Falar um pouco agora das questões da criança. Eu queria até levantar uma bola para tu dizer se tem a ver. Eu recentemente estava vendo, não sei se foi alguma coisa no Instagram ou na internet, falando dos arquétipos do McDonald's e do Burger King. Basicamente ele estava falando assim, o McDonald's é aquela criancinha feliz, toda certinha e tal. Já o Burger King é aquela criança malina que vai tirar onda. É tanto que muitas propagandas do Burger King são propagandas tirando onda do McDonald's, né? Então eles usam isso, eles caracterizaram a persona e vão trabalhando as propagandas dessa forma. Tem a ver com isso que traz o... Total. Como é que se chama os arquétipos? Você chama de arquétipos também? Ou... Não. Os itens a gente chama os itens, né? Do Sex Canvas, né? Itens de criança... Não, dessa parte da criança. Sim, da criança interior. Certo. Então, trazendo isso agora, né? Senão a gente vai passar também mais 10 horas aqui falando da criança interior, mas quais são os que mais chamam a atenção das pessoas? Pronto. Da criança interior? Porque eu lembro... Eu vou até pegar minha colinha aqui, né? 7 elementos da criança interior. O amor, curiosidade, diversão... Liberdade, pertencimento, recompensa e segurança. Sim, segurança, isso. É legal esse lance do Burger King com o McDonald's, né? Porque o McDonald's, ele é uma criança. Mas o Burger King, ele é o pré-adolescente. Ele é o irmão mais velho. Entendi. Entendeu? Ele não é criança como o... Tanto que a comunicação é outra, né? É outra, com cara. O público. É outra, entendeu? Ele pega no pé do outro, sabe? E ele utiliza a ira para poder gerar essa atração. Sim. Entendeu? Então ele brinca, ele bate no McDonald's para isso. Cara, as propagandas, sabe? Eu adoro ver isso, cara, sabe? Ver o McDonald's, é o Burger King batendo, o McDonald's apanhando, né? E o Bob's assistindo. Sim, sim. Cara, eu acho que é o exemplo mais simples de você ver como é que eles usam isso. Na minha cabeça agora foi o exemplo que veio, mas ficou bem claro que eles usam bastante isso sabendo, né? Sabendo, eles admitem cada um lá e não vai querer mudar. Acho que não tem sentido o McDonald's depois querer brincar como o Burger King faz, do jeito que ele faz. Isso, Talvez não vai encaixar. Cada um já entendeu bem qual é a sua vibe. O seu game. Entendeu? Se o McDonald's começar a responder, ele vai perder a essência dele, porque ele quer o palhacinho, entendeu? Ele quer tal, né? Ainda é a galera que vai pro cinema e quer comprar o McLanche feliz para poder, sabe? O Burger King não, cara, ele já conversa com adolescente, entendeu? Já conversa com um público mais velho, mais maduro e tal. Mas sim, isso brinca com a criança interior, certo? Mexe muito com os pecados capitais também, tá? Sim. Mas vamos lá, dá pra gente fazer um passeio mais rápido, até porque os itens da criança interior, eles já são ainda mais naturais. Até porque vem da criança. Eu acho que até tem muito... É uma coisa natural que vem de criança. Isso, sim. Entendeu? Se você pega ali, ó, né, seguindo a ordem. Segurança. É o desejo que todo mundo tem por confiar em algo. Né? Você quer ficar mais seguro em alguma coisa. Então entra... Quando você mostra uma prova social, tá? Você está dizendo, ó, isso funciona. Já funcionou com fulano. Já foi usado. Olha esse case. Entendeu? Isso isso você está dando segurança para a pessoa. Entendeu? Quando você mexe com autoridade... Que é quando você diz, cara, eu não caí de paraquedas aqui não. Tem 20 anos que eu trabalho com isso, tá? E já atendi aqui, ó, 150 empresas e tal e tal. Você está deixando a pessoa mais segura, entendeu? Tudo isso é para gerar o sentimento de que, cara, agora eu tô tranquilo. Posso confiar nele. Isso é a caixinha da segurança, tá? Até mesmo quando você constrói o teu produto e você deixa claro que ele não está solto. Existe um método. Tem um passo a passo aqui para você seguir. E aí quando eu entendo que, eu sei onde é que eu vou pisar, eu sei que tem ali toda uma lógica e tal, isso me deixa mais confiante. Certo? Então tudo isso mexe com segurança. É isso que você tem que entregar para o teu público. Tá? O outro item da criança interior é a liberdade. Liberdade, né, o próprio nome já está dizendo. Né? Mas você tem que entender, primeiro, do que é que você está se livrando. Então, quer entender bem como tu entrega liberdade para alguém? Utiliza, por exemplo, a ira para trabalhar o que é que está prendendo essas pessoas. Entende? Fica muito mais fácil de você deixar claro
a liberdade que você está proporcionando quando você primeiro deixa muito claro o que está aprendendo na vida daquela pessoa. Usando o teu exemplo, já que tu trouxe o teu exemplo aqui, né? Tu ficou irado com como você estava e tomou uma decisão. Vou fazer isso, vou melhorar. Né? Fez a bariátrica, começou a se cuidar melhor e tal, te deu uma liberdade de fazer outras coisas. Total. De ir na praia, que uma coisa que tu não fazia antes, né? De ficar mais à vontade, e dentre outras coisas. Então, vender a liberdade nesse sentido, né? Total, cara. Você pode vender, né, a liberdade financeira, né? A liberdade de tempo, liberdade geográfica. Né? Hoje tem muita gente que, principalmente quando fala no mundo digital, né? Traz aquele já virou um clichê do trabalho de onde quiser. Entendeu? Hoje, por exemplo, o meu trabalho é assim. Eu não bato ponto em algum canto. Entendeu? Eu posso trabalhar de qualquer canto do mundo. Literalmente. Né? Ano passado, deu uma louca em mim e eu fui para o Rio Grande do Sul. Passei quase um ano lá e continuei trabalhando normalmente. Entendeu? Uma liberdade que eu tenho. Agora, para eu poder oferecer isso para o meu público, né, ao invés de chegar para ti e simplesmente dizer, trabalhe de onde quiser. Às vezes fica uma coisa meio solta. Agora, quando eu crio o contexto, entendeu? Começa pelo contexto dele, explorando ali, principalmente a ira, tá? Dizendo assim, aí eu começo a dizer, pô, cara, sabe aquelas férias que tu queria tirar há muito tempo e tu não consegue, porque tu sempre fica pensando, pô, vai chegar julho, é só em julho, só tá... Cara, tem 6 meses até lá. Tá entendendo? E aí tu tá vendo todo mundo aqui viajando, curtindo e tal, só que tu não consegue. Aí eu começo a trabalhar a vida dele dizendo, cara, olha que droga, entendeu? Que tá te prendendo, tá? E aí eu chego e dou uma solução para que, pô, agora tu pode viajar com a tua família ou então sozinho, cara, o final de semana que tu quiser, entendeu? Aí eu tô oferecendo a liberdade, fica muito mais explícita quando eu dou o outro lado da moeda, que é que eu quero me livrar. Tá certo? Né, pro gordinho também, né? Pô, olha só quantas praias tu perdeu. Entendeu? Olha só, né? Quantas baladas tu deixou namorada. Isso, entendeu? Agora, pô, vai pra onde tu quiser, tira a foto que tu quiser, entendeu? Cara, isso é legal da liberdade. O outro ponto, aí entra o amor. Né? O amor, cara... que aí entra aquele lance lá do gatinho, do cachorrinho e tal. A própria filosofia que ela te traz pelo menos 5 tipos de amor. Certo? Tem amor pelos seres vivos, pelo cônjuge, pelos filhos, pela natureza, enfim, tem vários tipos de amor. No Sexy Canvas, a gente trabalha mais especificamente um deles, tá? Que é, pra gente, o amor mais forte que existe. Quando eu falo isso, a gente fala, o amor de mãe. Não, é o amor próprio. Quando você trabalha primeiro o amor próprio, cara, ele vai te destravar para todo o resto. Porque a gente sempre foi acostumado a se colocar em segundo lugar. Não se coloque em primeiro porque tu vai chamar a atenção, isso é feio, isso aqui. A gente foi acostumado a isso, cara. É tanto que tem aquele exemplo, eu sempre gosto de usar o exemplo do avião, você primeiro coloca a máscara de oxigênio em você, porque para você poder ajudar outra pessoa, você tem que estar bem. Então, primeiro o amor próprio, depois amar outra pessoa. Né? Exato. Cara, como é que tu vai querer ajudar os outros, tratar propósito e tal, se tu nem vai ter forças para isso? Tá entendendo? Então, cara, primeiro te trabalha. Primeiro te coloca, sim, em primeiro lugar. Entendeu? Não é para tu só para ser melhor do que os outros e tal, é para tu ter condições, cara, de investir em tu mesmo, crescer, se fortalecer, aí tu vai conseguir ajudar os outros, entendeu? Tem gente que quer, mas dinheiro não é importante, tudo que eu tenho que dar para os outros e tal. Cara, tu não vai ajudar porra nenhuma. Agora, se tu foca em ti, para tu crescer, acumular uma grana, acumular aqui um patrimônio legal e tal, agora sim, tu vai ter condição de ajudar gente pra caramba. Tem gente que fala assim, Bill Gates é milionário e não precisa dessa grana toda. Cara, ele se tornou milionário primeiro. Tu não tem noção do tanto de gente que é beneficiada pelas doações dele, que ele faz e tal. Agora ele tem condições, tá entendendo? Então, se coloca em primeiro lugar, sim. Tá? O outro tem o pertencimento, que pertencimento é o desejo que todo mundo tem de fazer parte de alguma coisa. Parte de alguma coisa, cara, de uma comunidade, do time de futebol, do racha. Ninguém Por exemplo, eu faço, até hoje, faz tempo que eu não jogo, mas eu tô no grupo do racha lá porque eu gosto da resenha da galera lá e tal, e nem tô jogando, mas tô lá no grupo, né? Exato. Então é você fazer parte de algo, né? Isso, cara, todo mundo quer, porque quando você pertence a alguma coisa, aí mexe com outras caixinhas do Sex Canvas também. Quando você tá na companhia de outras pessoas, né, que tem o mesmo papo que você, tem o mesmo estilo de pensamento, sabe, o teu cotidiano e tal, tá todo mundo junto ali, cara, tu se sente mais seguro, entendeu? Porque, cara, na hora que eu precisar de alguma coisa aqui, esse pessoal me entende, entendeu? Vai poder me ajudar melhor, sabe? Te deixa mais vaidoso, porque às vezes tu tá no grupo e tu se sente mais VIP,
por É aquilo ali. a galera da Apple, né? Que é da Apple. Ó, só ando com a galera que usa Apple, eu sou do Apple, eu sou Apple maníaco, por aí vai, né? Isso. Cara, a galera realmente fica vaidosa, cara, sabe? Você se sente muito melhor quando você faz parte de uma tribo, de uma comunidade, de uma fraternidade. Quando eu cuidava da parte muito da parte de mídia do André Diamant, quando alguém queria fazer live com ele, alguma coisa e tal, que ele direcionava, cara, fala com o Rodrigo, ele organiza isso pra mim, sabe? E aí o pessoal vinha falar comigo e tinha gente que chegava pra pedir meio que dando uma carteirada, já dizendo assim, Rodrigo, eu sou fulano de tal, não conheço, né? Nunca vi, Sim. mas ele tinha que dar a carteirada dele, que era pra dizer, eu não sou qualquer um. Ele dizia, eu sou da fraternidade do fulano de tal, sabe? Porque aquele pertencimento dele, cara, pra ele era uma coisa mega importante, entendeu? Mexia com a vaidade dele e tal. Então, todo mundo quer fazer parte de alguma coisa. Quando você pega o teu público e deixa claro que ele faz parte de realmente algo, pronto, entendeu? Você começa a tornar esse cliente realmente mais especial. Tu consegue, assim, de cara, ver algum exemplo de algum canto que tu já viu que tu conseguiu identificar mais de 2 ou 3 pecados e alguns itens da criança interior numa só proposta, numa só promessa? Tu lembra alguma coisa assim que vem à cabeça? Pô, nesse aqui o cara usou ira com preguiça, com pertencimento. Hoje em dia, vou mais longe, é quase uma Matrix. Tu começa a ver os códigos lá nas propagandas e tu começa a ver o cara usou isso aqui. É mais ou menos assim? Cara, total, entendeu? E nunca é uma só, tá? Nunca é um item só. Se o cara ficar em um só, ele tá muito raso, é difícil de acontecer. Isso, entendeu? E tá até fraco, sabe? Porque o legal é quando você começa a saber juntar os pontos, sabe? Você começa a fortalecer aquilo, tá? Eu vou fazer até o contrário. Me dá um exemplo de alguma empresa ou alguma propaganda, alguém... Cara, as propagandas nem tem tanta propaganda, mas da Tesla, né? Dos carros lá do Elon Musk. Você já chegou a ver. É bem simplista, né? Ele não foca muito no produto, é mais na experiência mesmo. Deixa eu ver outra que me chama muita atenção. Deixa eu lembrar aqui alguma... Cara, eu até tinha separado uns exemplos para trazer, mas deu um branco aqui agora. Mas vai falando aí que eu vou tentar lembrar de alguma que eu fale, que aí tu vai conseguir identificar os pontos. Certo. Ó, por exemplo, o da Tesla, tá? Da Tesla. Primeira coisa, né? Você disse que tem um carro da Tesla. Isso já mexe muito com pertencimento. Pertencimento, mas principalmente vaidade. Vaidade. Entendeu? Vaidade. E aí, o que é que o carro da Tesla faz? Cara, ele não polui o ambiente, ele é para poucas pessoas e tal, e tal, e tal, e tal. Aí eu já começo a trabalhar aqui uma cópia, um argumento que traz pertencimento. Certo. Eu pertenço a um grupo que quer cuidar bem do planeta. Ou então, simplesmente, eu pertenço a um grupo aqui, cara, que tem um carro que nem todo mundo tem. Sim. Entendeu? Isso aqui entendeu? Aí o formato, né, a configuração do carro e tal não vai te deixar na mão, vai não sei o quê, já trago para segurança. Entendeu? Posso trazer também para diversão, de repente. Então tudo depende muito do foco que vai ser dado o ali que você dá, na promessa. Cara, esse é um dos grandes pulos, sabe, que o Sex Canvas trouxe, principalmente para o mundo do marketing. Porque antes você meio que atirava para depois estudar e entender saber o que foi que deu atingiu. Certo. Isso. Agora não, cara. Agora você trabalha, que é até uma etapa dentro do próprio Sex Canvas, que é o Sex Energy. Você define quais são os desejos que você vai atingir. Entendeu? E não precisa ser uma campanha só. Você pode dizer, cara, vamos fazer uma campanha aqui focado em diversão e pertencimento. Entendeu? Vamos fazer agora essa comunicação aqui focado em preguiça e vaidade. Que o mesmo produto está usando em campanhas diferentes, né? Isso. Tá entendendo? E aí, cara, aí tu tá começando a entender o jogo. Entendi. Cara, a gente poderia ficar aqui, foi quase um MBA aqui, por isso que eu gosto de ser apresentador do podcast, velho, que todo papo na boa que eu tenho aqui, eu saio aprendendo, foi quase uma aula. Mas, cara, a gente tá chegando próximo aqui do final, foi bom pra caralho, eu quero repetir depois esse papo na boa, mas de uma forma, com esse tema, mas de uma forma tipo uma mesa redonda com outras pessoas de marketing pra gente... cara, legal. Pra gente bater um papo que aí flui bem bacana, eu já fiz isso sobre
sobre sexo, foi bem bacana. A gente trouxe uma sexóloga, um terapeuta e foi bem bacana, mas eu queria fazer sobre marketing. Aí eu vou te trazer. A gente traz um cara da Copy, você da Sexy Canva e por aí vai. Pode fazer. A gente pode pegar exemplos, cara, entendeu? Pegar exemplos aqui para analisar e vai na prática. destrechando, né? Vamos ver aqui o que foi que essa galera usou, entendeu? Cara, e o que mais que tu faz para se divertir, além de falar, além de ser mentor de várias empresas, ter vários alunos? O que tu mais faz para se divertir hoje em dia? Cara, de diversão, aí favorece muito a preguiça, cara. Eu adoro série, sabe? Adoro fazer. Por exemplo, quer comprar briga comigo, né? Diga que vai assistir um seriado comigo e depois assiste sozinho. Isso desperta a minha ira, entendeu? Mas gosto muito de fazer isso, né? Gosto muito. Depois que deu uma recaustada aqui no corpo também, né? Aprendi a ter outros prazeres, como por exemplo, outros hobbies, né? Outros hobbies, entendeu? Ir pra praia. Eu nunca fui um cara praieiro, né? Mas depois eu passei a gostar mais de praia. Como se limita, entendeu? Né? É foda, né? Porque você vê como se limita, entendeu? Então passei a gostar mais, cara, de liberdade, sabe? E isso me diverte bastante. E fala um pouquinho mais sobre... Até pedir, Lucas, vamos colocar as redes sociais dele aqui na tela. Falar um pouco sobre a Quimera, né? Que é a tua empresa, que lá você tem vários cursos, mentorias. Explica mais ou menos o que tem de produto lá na Quimera, tua agência. A Quimera, ela é uma agência de soluções criativas. Então, na verdade, eu gosto de tratar, né? Tento pegar da maneira mais diferente possível, né, para poder tratar de várias coisas. E hoje o Sexy Canvas é o carro-chefe de tudo isso. Então, eu trabalho a parte de branding, identidade visual, certo? A parte de estratégia de negócio, a social media... Tá? Então, mas assim, eu tento nunca trazer uma coisa empacotada. Certo. Vai muito do que o cliente precisa e você vai... do que ele precisa. Certo. Tá entendendo? Ó, o Instagram pessoal dele é rodrigo.quimera, né? E da agência, né? Um consultoria oficial Sexy Canvas. Você falou que é um dos poucos consultores que é autorizado a fazer a metodologia, não é isso? Isso. Hoje nós no somos Brasil. Reconhecidamente, né, 4 consultores oficiais Sexy Canvas, né? E eu fui o primeiro consultor Sexy Canvas justamente por ter auxiliado o André, né, nessa configuração, na configuração e tal, né? Mas, então, consultoria oficial Sexy Canvas, assessoria em apresentações, design, branding, treinamentos. Tem um site lá também, www.quimera CS, que é Creative Solutions. Boa. Então, eu até dei um pouco... abandonei um pouquinho esse outro, né, naquela tendência de que, pô, quem vai atrás da Quimera não quer atrás da empresa, quer atrás do que o Rodrigo faz, entendeu? Eu passei a concentrar tudo num perfil só. Então, galera, foi essa humanização que a gente discutiu, né? Siga esse cara aí nas redes sociais, que o conteúdo dele lá, eu tenho acompanhado aí no pessoal, dá muitas dicas para você aplicar na hora no seu negócio e na sua vida também, né? E para finalizar, a gente sempre faz um bate-bola rápido. Vou falar a palavra aí, o que vem na cabeça tu manda brasa, né? Tem que ser rápido, né? Caraca. Um hábito. Comer, olha aí, a gula. Indicação de um livro. De um livro? 5 lições... como é o nome? 5 lições de storytelling, se não me engano é isso. 5 lições de storytelling. É um livro voltado para você vender mais. Para construção de narrativas. Gostei muito desse livro. Um filme ou uma série que tá assistindo agora ou que recomenda a galera? Cara, pode ser nesse sentido ou só de entretenimento mesmo? Cara, de entretenimento mesmo, sabe? Eu gostei muito de Dark, porque te faz realmente pensar. Dark. Cara, eu fiquei maluco com essa série, chega até o meio, mas teve uma hora que ficou tão doido que eu acho que eu me perdi e me desconectou um pouco, mas é uma série foda mesmo. É porque te faz sair do que tu tá vendo e realmente parar pra pensar, pra lembrar, caraca, peraí, isso aqui tá com isso aqui. Aí eu gosto, entendeu? Porque gera uma interação. Massa. Uma frase que tu se identifica ou que te representa? Olha... Posso citar 2 aqui que fazem muito sentido hoje, né? Primeiro, que vem do Sexy Canvas, que é, cara, se faz sentir, faz sentido. Se faz sentir, faz sentido. E teve um outro também, cara, que me ajudou a trabalhar bastante, né? Minha forma de atuar até com as pessoas, né? E vem muito desse trabalho interno também de Sexy Canvas, né? Mas foi uma mentorada minha que falou, que ela mexe com coach e tal. Ela falou assim, não adianta você querer dar a alguém algo que ela não tem capacidade de receber. Sim. Então, quando você entende isso, cara, você passa a ser mais objetivo e a desprender menos energia, certo? Com uma coisa que não tem... Cara, não vai adiantar aqui agora, entendeu? Então, você passa a ser mais focado. Sim. E mandou mensagem final pra galera aí dizendo por que vale a pena, por que
é importante você se tornar mais atrativo, tanto nos seus negócios como na vida pessoal? Pronto. Vocês, né? Vocês todos, né, que estão me vindo aqui, vocês foram sempre condicionados a entrar na corrida dos ratos, né? Que é aquela que você entra e faz o que todo mundo sempre te disse para fazer. E o pior, você passou a absorver isso dizendo que é isso que eu quero. Mentira. Então, te descobre, entende quais são os teus reais desejos, entende quais são as tuas limitações para tu saber o que é que está te barrando ou não. E vai atrás da vida que faz sentido para ti, cara, entendeu? Não é desrespeito aos teus pais, não é desrespeito às pessoas que te guiaram, muito pelo contrário. Quando você assume as rédeas da tua própria vida e diz, cara, é isso que eu quero, é isso que vai valer a pena para mim, eu acho que você, na verdade, vai estar honrando tudo aquilo que te ensinaram antes. Agradece a quem tem que agradecer, diz tchau, né, a quem já não vale mais a pena, é importante você saber reconhecer isso, cara. Vai atrás da tua melhor versão e do que te faz feliz e te dá prazer. Escuta mais o teu id. Boa, boa. Cara, queria agradecer demais teu tempo. Sei que a correria aí do dia a dia, tantos projetos que você tem aí e separou um tempo para vir aqui no Papo na Boa. Né? Obrigado aí por participar, tamo junto. E você que esteve aqui, que acompanha a gente aqui, cara, segue esse cara nas redes sociais. Esse foi mais um episódio do Papo na Boa, esse podcast que é leve, sem frescura, sem mimimi. E você que tá chegando aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar ligado de todos os papos na boa que vão rolar por aí. Valeu? Até a próxima. Valeu, galera. Show!